Oi, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Ó, esse episódio hoje não é ao vivo, ao contrário dos demais, né? Que geralmente a gente faz ao vivo, hoje é gravado. A gente tá recebendo aqui uma convidada muito bacana e a gente gravou esse episódio para poder transmitir na quinta-feira. Então, para começar, já vou te pedir para você se inscrever no canal, curtir, acompanhar essa live, esse bate-papo com a gente hoje. Já encaminhe isso para alguém. A nossa maior missão nesse podcast, eu posso falar, a minha maior missão como pessoa, depois que eu entendi que o conhecimento liberta a gente, que ele realmente leva a gente para um próximo nível, virou uma missão de vida também transformar outras pessoas e outras vidas com conhecimento. Então, toda segunda e toda quinta a gente está aqui ao vivo no YouTube com essa missão, com esse propósito de transformar pessoas e vidas com o poder do conhecimento. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela tua audiência, por você estar aqui com a gente. Vou te pedir para já encaminhar esse conhecimento, essa oportunidade para alguém. A gente está buscando parceiros para poder anunciar aqui no Pod com a gente. Então, se você quer a sua marca vinculada aqui no podcast para atingir aí muitas empreendedoras, faz contato com a gente que eu estou te esperando, tá bom? O legal da gente estar em movimento é que a gente está conhecendo muita gente incrível, né? E eu participei de uma rodada de network e aí conheci minha convidada de hoje. Eu sempre falo que eu amo apresentar um convidado e a gente vem se falando para tentar uma oportunidade nas nossas agendas para a gente gravar esse podcast hoje. Eu estou aqui hoje com a Dulce. Dulce tem vários projetos e um que me chamou muita atenção é o Papo Reto nas escolas, que ela comunica com jovens, adolescentes. Já fui mãe de adolescente, sei o quanto é uma missão difícil e sou apaixonada pela juventude, que é o que transforma, né, tudo. Aprendi muito com meu filho jovem, ele ainda é jovem, né? Mas a gente sabe o quanto a gente aprende com essa troca. Então achei lindo esse projeto que a Dulce faz, chamei ela para vir aqui para poder contar um pouquinho pra gente. E hoje é dia de transbordar aí muito conhecimento. Dulce, obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu costumo brincar que esse podcast é um romance com safadeza, igual o Safadão diz. E o que é isso? É a gente poder levar um pouco de conhecimento para as pessoas, mas de uma forma leve, descontraída, gostosa, para que esse bate-papo seja... Até porque ouvir 1 hora e pouco alguém falando hoje em dia tem que ser gostoso, né? Senão a gente não consegue ficar. Então seja muito bem-vinda. Espero que seja muito bom para você também essa noite. E conta um pouquinho pra gente de quem é a Dulce. Obrigada primeiro pelo convite, né, Rafa? Nos conhecemos e aos pouquinhos a gente foi estreitando esse relacionamento, né? Verdade. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei, nossa, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. Porque é o jeito de se comunicar, né? A gente acaba tendo essa troca e vendo, né, a rede social uma da outra. E quando a gente vê, nossa, como parece comigo, como fala parecido, como pensa parecido. Então, assim, conecta, né? muito legal essa conexão. Então, acho que hoje, eu tenho certeza que hoje o pessoal que está assistindo vai estar só ganhando. Que bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada mesmo pela gentileza e eu sempre falo a generosidade de pessoas que não me conhecem, não conhecem da história da Rafa, não conhecem a minha trajetória. Toparem vir aqui no podcast, isso é muito bacana. Obrigada, tá? Muito bom, muito bom. Obrigada a você. Eu queria que você se apresentasse pra gente. Quem é a Dulce? Se você puder, eu gosto muito de Dulce, de voltar um pouquinho na nossa história. Porque quando a gente pede pra alguém se apresentar, geralmente a pessoa fala um pouco das atribuições. Mas eu gosto muito que a gente volte um pouquinho em quem é a pessoa por trás de tantas atribuições que a gente tem hoje em dia, né? Então fala um pouquinho quem é a Dulce, a sua formação, de onde você vem, quem é a sua família, qual é a sua história. Quem é a Dulce antes da Dulce profissional? Olha, a Dulce, ela é... Seu nome é Dulce? Dulce mesmo, assim? Dulcineia. Eu sabia. Ai, eu sabia. Deus. Já era, perdi, gente. Eu sabia. É Dulcineia, né? Meu nome é Dulcineia e é nome da minha avó, né? Que eu não conheci, minha avó paterna. Então eu carrego o nome dela com muito orgulho. Só que aí no dia a dia, né, a gente vai encurtando e todo mundo falava pra mim assim, nossa, você é tão pequenininha, com um nome tão grande. E aí começaram a me chamar de Dulce, Dulcinha, e aí pegou. E aí é o que ficou até hoje, é Dulce, né? É o que todo mundo me conhece. Mas a Dulce aqui é uma filha, né? Eu sempre fui uma filha muito, muito dedicada, sabe? Muito... com aquela coisa de senso de base familiar, sabe? Dos meus pais. Foi uma trajetória na minha vida muito difícil, né? Na época, com os meus pais. Aquela coisa de sofrido mesmo. Não. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, né? E depois tive mais 2 irmãos por parte de pai. Então, assim, foi uma vida bem, bem sofrida da gente ali, né?
mas sempre com muita parceria, muito amor, muita comunhão entre a nossa família, sabe? Minha mãe do lar e meu pai era taxista, né? E era tudo muito suado. E eu não tinha um monte de coisas. Eu acho que isso me fez chegar até aqui também. Você é de onde, Dulce? Porque a gente volta. Vamos falar disso. Você nasceu... Eu nasci no Rio mesmo. Eu sou carioca, né? Nasci no Rio. E eu tenho um orgulho, assim, na minha família, né? De onde eu vim e por onde eu passo também. Porque a gente tem que se orgulhar em todos os lugares que a gente está, que a gente passa, por todas as pessoas que a gente se conecta, né? Verdade. E eu tenho 2 irmãos lindos também. 2 não. O segundo casamento eu tenho mais 2. Segundo casamento do meu pai, né? Eu tenho mais 2 irmãos, então são 4. Eu e mais 4. E é assim, é muito gratificante de poder estar com todos os meus irmãos juntos, mesmo sendo de famílias, né, Sim. distintas. E o casal mora em Minas, então, quer dizer, os mais novos, né, moram em Minas. Mas tem uns detalhes aí que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Como é que começa a sua história? Você lembra, assim, qual é o pontapé da sua história? Olha, eu, na verdade, na minha história de profissionalismo, né, na minha profissão, na verdade, lá no início eu não sabia o que eu ia fazer, Rafa. Com quantos anos? 16, Muito aquela nova, coisa né? de sair Normal. do ensino médio, sabe? Por isso que eu falo muito para os jovens hoje. Sim. Porque é um período muito angustiante. Porque é uma pressão o tempo todo. O que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer? Sabe? Vai fazer prova, vai fazer concurso, vai fazer... O que vai fazer? E meus pais não tiveram muito estudo, sabe? Eles me deram toda a educação. Quem eu sou hoje, eu sou grata aos meus pais. Minha mãe, Dona Solange, meu pai, seu Vani. Então, eu sou grata a eles. Porém, eles não tiveram muito estudo. Então, não tem como a gente receber algo que eles também não receberam. Então, eles só puderam dar o que eles tiveram, né? E, a partir daí, eu comecei, nossa, vou fazer o quê, mãe? Né? Minha mãe ficava mais em casa com a gente. Minha mãe, minha filha, você pensa, vê, mas também não tinha muito o que falar. E até então, sempre fiz aula de dança, desde novinha. Aí foi quando uma amiga minha falou assim, Dulce, vamos fazer faculdade de dança? Aí eu, nossa, faculdade de dança existe, eu nem sabia que existia. Ela existe, menina, lá em Ipanema. Eu falei, nossa, mas é muito longe isso. Como é que eu vou fazer para ir para lá? E eu novinha, né? Aí ela falou, não, vamos embora. Aí falei com os meus pais. Aí eles toparam, logo de cara. Assim, muito bom, sabe? Porque eu fui realmente fazer o que eu queria, o que me deu... Não porque a minha amiga falou. Ela me conduziu, né? Numa situação, eu poderia falar que sim ou que não. Eu falei, nossa, interessante, porque eu sempre fiz aula de dança, ajudava até a professora, já tinha esse domínio, essa coisa de liderança, né? E aí eu fui. E você foi estudar dança? Fui estudar dança lá em Ipanema, estudei. Comecei em Ipanema, depois a faculdade até fechou no finalzinho, aí migramos, né? Enfim, para o MEA. E aí teve essa troca toda aí, mas eu concluí. Depois da faculdade, você... O que aconteceu? Comecei a trabalhar, menina. Academia, com dança. escola, com dança. Tinha época que eu dava aula em 8 lugares. Caramba. Era uma correria, mas morava na casa de mamãe e papai, né? Era bom, né? Por isso que os jovens aí, ó, precisam aproveitar. Aproveitar bastante. Aproveitar bastante, mas também aproveitar com responsabilidade, com amor, né? Verdade. Porque não adianta aproveitar, mas também não ter nada em troca. Eu falo muito que é uma troca, sabe? É por isso que eu falei desde o início, eu sempre fui uma boa filha, né? Não uma boa filha de... Ah, mas você nunca debatia, você nunca colocava a sua opinião. Não era isso. Porque eu acho que a gente precisa colocar a nossa opinião, sabe? Mas sempre fui uma boa filha, é como minha mãe fala até hoje. Vocês, meus filhos, nunca foram para nenhum caminho ruim. Nada que a gente tenha falado para vocês, né? Vocês não desviaram de nada do que a gente falou para vocês. Então, para mim, isso daí já é vencer. A minha mãe fala muito sobre isso, né? Meu pai, infelizmente, não está mais aqui, mas com certeza ele tem orgulho dos filhos, né? Dos filhos que ele teve. Tá, aí vamos voltar para lá. Você começou a dar aula em vários lugares, e aí? Várias escolas, academias, ficava naquela correria, né? Aquela correria que a gente gosta, né?
E aí eu comecei a... Chegou uma época, né, ganhava bastante grana com isso. Só que chegou uma época que eu falei assim, opa, tem uma escola ali que tá, escola grande, que tá querendo, né, que eu fique mais próximo, que eu fique mais tempo. E as outras? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conciliar? Né? Foi quando eu comecei a entrar nessa escola, uma escola grande, aqui no Rio, lá no Rio, e comecei a pegar muitas turmas, fazer freelance. E eu recebia e ia embora, recebia e ia embora. E aí até então eles falaram assim, Dulce, vem trabalhar com a gente. Aí eu falei, nossa, e agora? Falei assim, não, vem trabalhar com dança, porque eu não sou formada em educação física, então eu vou trabalhar com a dança. Não, tudo bem, não tem problema nenhum, você vem com a dança e tal. Aí entrei nessa escola. E aí eles me proporam, olha só como é que são as coisas. Dentro da escola falou assim, posso falar o nome da escola? Não? Pode, claro. É, Colégio Realengo, né? Lá no Colégio Realengo, eles me falaram assim, Dulce, faz a faculdade de educação física. Faz. Mesmo você aqui dentro, trabalhando com a dança, mas faz a faculdade, que vai te abrir oportunidades. E as crianças gostaram muito de você. Aí eu, tá bom. E comecei. Faculdade. E trabalhando e pagando faculdade. Trabalhando, pagando faculdade. Né? E aí eu consegui concluir a segunda graduação, né? Então fiz dança e fiz educação física. Né? E aí eu comecei a peneirar onde eu ia trabalhar por causa dos horários, né, da carga horária e tudo, e para não ficar também para lá e para cá, porque era muito cansativo. E morando aqui na Baixada, né? E muito cansativo. Não, na época eu até morava lá. Ah, tá. Depois que eu casei, eu vim para cá. Mas ficava muito cansativo ficar para lá e para cá. Eu não tinha carro, era tudo ônibus, né? Mas aí as coisas começaram a fluir, eu comecei a pegar mais horários, comecei a ter um rendimento muito bacana dentro daquele colégio. As pessoas começaram a confiar bastante no meu trabalho. E eu fiquei lá durante 13, quase 14 anos. Caramba, uma história. É. Como é que você migrou para entender que a linguagem era para os jovens? Como é que surgiu esse projeto na sua vida que você chama ele de papo reto nas escolas, não é isso? Isso. Foi justamente dentro dessa escola, né? Primeiro veio a pandemia, né? A gente aprendeu muito na pandemia. E quando retornamos, ainda com máscara para as escolas, né, aquele finalzinho ali de outubro, e aí quando nós retornamos, eu comecei a dar aula, dava aula até de dança, né, nesse momento eu dava aula de dança para o ensino médio e sexto ou nono ano. E eu comecei a perceber que os jovens, eles já não queriam mais fazer. Fazer o quê? Fazer a aula. Educação física? Educação física, colocar roupa, short, porque tinha um uniforme específico. E aí muitos não queriam mais. Aí ficava aquela sala enorme, com um monte de gente sentado. E ficava seis alunos fazendo aula. Aquilo foi me angustiando, sabe? E foi quando eu falei assim, eu vou mudar minha forma de dar aula para eles. Porque a gente tem que aliar, por mais que eu trabalhe com a parte corporal, né? O movimento, mas tem que ser tudo alinhado. Eu acredito muito nisso. E a pandemia ensinou muito isso também, né? E foi quando eu comecei a ver esses jovens de maneira diferente, a olhar para dentro deles, a olhar com mais cuidado, sabe? Não, vambora fazer aula, tem que fazer atividade física, é importante. Por quê? Porque é importante. Não era isso, não era só isso, sabe? E eu comecei a ir mais a fundo, porque na pandemia eu estudei demais. Eu me desenvolvi muito. Muita gente tem essa história parecida, sabia, Dulce? Que aproveitou esse momento da pandemia para poder estudar bastante, né? Quem não estava na linha de frente, que estava em casa, estava estudando, né? Muito, eu estudei muito, Rafa. Você estudou exatamente o quê? Olha, eu fiz mentoria de desenvolvimento pessoal, de performance, alta performance, de marketing digital, de vendas, comunicação, tudo. Fui fazendo tudo. E fui aprendendo com tudo. E aí, uma mentoria puxa a outra, e você vai fazendo, e você vai se aprimorando, e você vai lendo, e aquilo mudou a minha forma de pensar. Então, quando eu voltei para a escola, eu tinha parte docente, né? Sou professora, formada. Mas aí você voltou com outra cabeça, porque o conhecimento te transformou tudo, né? Transformou tudo. E esse foi, virada de chave para mim. Foi a virada de chave.
Você fez mentorias e estudou com quem? Joel J. Ah, minha paixão, Joel. Também. O nome desse livro que a gente escreveu foi até por causa dele, assim. Ele fala muito sobre as pessoas de sucesso, né? E eu gosto muito do Joel também. Muito, mas muito, muito, muito. Aí depois eu fiz mentoria também com o braço direito do Joel, né? Que é mentorado pelo Joel também, que é o Alisson Costa. Aí eu fiz uma outra mentoria com ele. E a partir daí aí eu fui fazendo, né? Porque aí um vai puxando o outro, que dentro ali tem outro que fala de outra coisa, e a gente vai fazendo e vai entrando nesse universo, mas que transformou minha forma de pensar, entendeu? De pensar. Aí você voltou para a escola outra, né? Tipo, Outra. aquele modelo que você adotava 2 anos anterior, já não fazia mais sentido, né? Outra. Então, tudo que eu ia fazendo, mediante a atividade física, ao que eu desenvolvia, o trabalho que eu desenvolvia, porque minha aula de dança não é, copia o que eu estou fazendo, né? Porque tem aí o fit dance, tem outras, né? A zumba, Sim. que é o quê? Você dança, é mais mesmo, é corporal. Aquela coisa ali que você faz o movimento, todo mundo vai copiando o seu movimento, a pessoa fica feliz e é isso aí. O meu não era assim, porque está dentro de uma escola. Então eu tinha que construir junto com eles. Sim. E eu colocava eles para construir. Eu falava com eles aqui, vocês vão pensar a dança, né? E aí tudo que eu falava, que eu fazia ali com eles e colocava para pensar, eu sempre colocava pensando no mercado de trabalho. Ah, que bacana. Porque lá é ainda, né? Técnica, escola técnica. Então eu sempre falava, poxa, na enfermagem, tá, e se você está fazendo dupla com um colega, porque tinha muito negócio de grupinho, né? Ai, mas eu não estou no grupo da minha amiga. Eu falei, gente, mas tá, você está lá na enfermagem, você começou a trabalhar lá com a sua amiga, vamos supor que você está com a sua amiga. Mas aí, de repente, no dia seguinte, sua amiga manda ela embora. Como é que você faz? Vai embora também? Exatamente. Como é que você chegou de que você queria comunicar com esses jovens? Então, aí ali dentro eu comecei a conversar com eles de forma diferente. E comecei... Porque o jovem já era o teu público dentro da escola. Dentro da Qual escola. é a faixa etária que você dá aula? Na verdade, lá na escola, eu dou aula desde o primeiro aninho, né? Primeiro então ano, você dá aula pra 6 todas as anos, idades. Dou aula Mas- para todas as idades. Mas quando você decidiu fazer o projeto, você decidiu focar nos jovens, Nos né? jovens, E aí nos esses jovens é de qual idade? Aí Abrange sei- qual a faixa? É mais ou menos assim, 13, 12, 13, até ensino médio, 16, 17. Você pega então o pré-adolescente e o adolescente, né? É, E aí a linguagem é mais difícil, né? é mais difícil. Mas a gente tem que saber comunicar com eles. E como é que você começou a aprender essa comunicação com os jovens? Você é mãe? Eu sou mãe. Jovem? De Não, jovem? de Não? criança. Criança? Como é que você aprendeu a conquistar a comunicação desses jovens? Eu sempre tive uma comunicação muito legal com eles, né? Na sala de aula, de brincar e tudo. Só que eu comecei a ficar mais empática. Eu comecei a olhar mais dentro deles, o que ele está precisando. Sim. Eu me perguntava, o que esse aluno está querendo dizer por ele estar sentado e não querer fazer aula? O que tá ele por quer trás dizer? disso? O que tá... Aí eu Perfeito. comecei, porque a gente começa a estudar, a gente começa a pensar É diferente. diferente. E o que ele está querendo dizer? O que vem de casa, da família? O que acontece com o corpo? Qual é a vergonha? Qual né? é a vergonha? Aí Qual é o tem bloqueio? tudo, né? Qual é a crença? Exatamente. Qual é a religião? Qual é muita coisa? E assim, Rafa, alguns por causa do corpo, porque era mais cheinho. Com certeza. Outros porque era muito magrinho. Outros colocava problema na blusa porque era sem manga, né? E ficava com o braço de fora. A outro falava que o short na cintura apertava. Assim, tinha para tudo. Sim. E tinha pra aí- tudo de resposta que nem era aquela resposta exatamente, né? Não era. Eram coisas que a pessoa, o jovem usava como justificativa, mas tinha outras coisas por trás, né? Eram desculpas, né? Sim. Tem quanto tempo que você faz esse projeto com o jovem específico, assim, esse papo reto? É o papo reto o nome, não é? Então, foi quando eu pedi demissão. Que isso foi quando? Foi em julho de 2020. A gente tá em 23. Tem um ano, então. 2022. É um ano e um pouquinho, né? Fez um ano agora em julho. E aí eu queria também ficar mais próximo da minha filha, da minha família, porque eu casei e vim pra cá, né? Aí tive nossa filha, minha filha e tal. Tem quantos aninhos já? 7. 7 anos? 7 anos. Aí eu falei assim, eu quero mais contato com ela, ficar mais próximo dela, porque trabalhando lá, e é correria, é carro, colocar a criança no carro, corre, né? Maternidade. Maternidade. Aí eu falei assim, falei com meu marido, conversei, né? Aí ele, bem,
É o que você quer? Eu falei, é. E eu estava 14 anos lá, eu queria mudar um pouco, eu não consigo ficar parada. Expandir. Rafa, 14 anos é uma vida. é uma vida. Mas eu tenho muita gratidão, sabe, por todo mundo lá. Não só lá, como outros colégios que eu passei também, Eu não né? tenho Foram dúvida. vários que eu Mas passei. eu acho que é tempo para todas as coisas. A gente não é uma árvore, sabe? Para ficar preso, plantado num lugar só. A gente precisa pegar o... e isso eu aprendi com o meu mentor. A gente falou de mentoria. É pegar os códigos que tem naquele lugar e, ó, e bora pra próxima. Não dá pra ficar agarrada a vida toda no mesmo lugar, não. Isso é muito bom. Não dá não, e eu também não consigo. Hoje não. Esses dias atrás aí eu até coloquei, né, no meu Instagram, falando que às vezes a gente incomoda as pessoas, né, por a gente trair o comodismo, Sim. né? Então, quando a gente sai fora de ficar acomodado, as pessoas de fora se incomodam. E eu coloquei, eu vou continuar incomodando. Porque não tem como, gente. Você fica acomodado ali num espaço, num local, com as mesmas pessoas. A vida inteira, a mesma conversa. Mesma conversa, Deus os me mesmos livre. problemas, os mesmos, entendeu? As mesmas Eu nem situações. consigo, gente. Pega esse código aí. Sabe, vou abrir um parênteses, eu gosto muito de abrir uns parênteses. Eu tava vendo uma aula dessas coisas que eu vou comprando também. O cara falou de alguns cases dessa galera que vai pro Vale do Silício. Por que lá o lugar é tão próspero e as pessoas também? Aí eles estudaram alguns perfis dessa galera, né, do Vale do Silício. E aí a maioria dos cases que eles pegaram são pessoas que mudaram várias vezes de cidade ou de país. São, né, homens que por muitas vezes tiveram acesso a várias culturas diferentes. São pessoas que tiveram acesso a vários momentos de carreira diferentes. Então, assim, o que ele quis dizer com isso? Que geralmente para atingir essa alta performance precisa ter vários acessos diferentes, porque se você está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa, tua mente não expande. Eu falei, caramba, isso é muito bom. Porque geralmente a gente nasce no lugar, cresce com a nossa família, é isso, estuda na mesma escola a vida inteira. Eu estudei no ABEU a vida inteira. Tipo, eu entrei no ABEU, eu morava em Belfort Roxo, eu entrei no ABEU, sei lá, com, 7 anos, e estudei até a faculdade no ABEU. Então eu convivi boa parte da minha vida com as mesmas pessoas. E isso realmente te coloca numa caixinha. Porque você acredita que o teu mapa de mundo é só aquele ali. Mas tem um mundo acontecendo aí fora, né? Então a gente precisa... E quando eu decido trazer conhecimento para esse podcast, justamente para falar para as pessoas isso. Cara, tem um mundo aí fora. Eu sei que talvez você acredite que não é para você, mas é para você sim. E aí quando a gente tem acesso, a gente não quer mais permanecer no mesmo mundo. Né? Exato. Perfeita colocação. Nossa, assim... A gente combina, hein? A gente combina, hein? Aí vamos lá. Como é que muito legal. você já trabalhava com jovens, já fazia esse movimento dentro da escola? Isso. Como é que você... Aí você saiu da CLT. Você deixou a CLT. Como é que você estruturou isso como um projeto para você? Como é que foi essa transição? Olha, não é fácil. E não está sendo fácil, né? Imagino. Porque Nada é fácil. empreender... O que é fácil? Conta aí, gente, o que é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho feito, né, um trabalho com os adolescentes, que eu faço mentorias, aulas, né, bate-papo. Eu não gosto de falar de aula porque adolescente não gosta de falar de aula, né? Então eu falo que é resenha, vamos fazer uma resenha, e aí eles curtem mais. Tá, mas você estruturou o seu projeto como? Você, Dulce e o Papo Reto. Como é que você fez isso? Então, primeiro iniciei com palestras, né? Eu faço palestras em escolas. Para esses jovens. E Para para os falar de jovens. que tema? Qual é o tema que você leva? Ou os temas centrais que você leva para a escola? Valorização da vida, Ah, que bacana. da família, Que bacana. sabe? Da base familiar, porque a gente precisa ter. Eu sei que cada lar tem de uma as forma. suas, né, particularidades. Eu sei. Então, quando alguém fala mais lá em, sabe os mais lá em casa, calma aí que eu vou falar com você. Sim. Porque tem alguma coisa aí, Ah, que bacana. entendeu? Mas assim, eu Vou falo... te dar um exemplo disso. Eu sempre falei dessa minha relação forte, que eu tenho algumas irmãs também, mais ou menos como você contou. Tenho uma irmã que nasceu com minha mãe e com meu pai, então é meu maior laço, e tem as minhas irmãs que vieram depois do meu segundo casamento do meu pai, que tá tudo bem. Mas o meu maior laço é com a minha irmã, que a gente cresceu no mesmo lar, todo mundo junto. E uma vez eu falei com uma colega num antigo trabalho assim, cara, minha irmã é minha vida, assim, eu tenho um laço de irmandade muito forte. Aí ela falou, mas na minha casa não é assim. Eu falei, não, amiga, tudo bem, a gente não tá competindo a casa de quem é certo ou errado. Só que ter irmão é muito bom. E se você talvez não tenha esse sentimento, faltou algo lá atrás. Então, aí eu falei, só estou compartilhando com você para você olhar para isso com carinho. Não é porque talvez em algum momento não foi te ensinado assim que não é bom.
Não é bom você olhar pro seu irmão e falar, cara, eu não tô sozinho no mundo, eu tenho meu irmão aqui, eu tenho minha irmã aqui. Então, eu imagino muito que seja exatamente assim, que aí você começa a levar uma qualidade de vida, levar uma palestra sobre família, e a pessoa, ah, mas na minha casa não é assim. É. Tudo bem, vamos tratar então isso aqui no particular, né? Isso. Mas a gente tem que falar, pelo menos, do que é um consenso para a maioria, né? Sim. E aí eu comecei, né, fazendo isso, fazendo essas Você foi começar a fazer de palestras. graça, assim? Você De começou graça, a levar? é. Aí você batia na porta da escola, quais É. escolas? Como é que você Aí furou eu essa ia- bolha, assim? Nessa mesmo que eu trabalhei, graças a Deus eu saí de lá muito bem, Aí sabe? você saiu CLT e voltou como palestrante. Aí eu voltei, Amei. falei, posso fazer para... Pode, e eu chego lá, todo mundo, tia, volta, professora, volta, tia. É assim, né? Sim. Mas é muito bom voltar, né, para onde a gente estava, de onde a Verdade. gente viveu uma vida, né? Porque 14 anos é uma vida, né? Ó, eu trabalhei muitos anos num atacarejo. Eu espero voltar lá para fazer palestra também sobre liderança para aquela galera que pensa na época lá, sei lá, de 1980, assim, tem uma liderança ainda muito machista e antiga. Eu quero voltar lá e falar para pessoas com a mente 4.0, assim. Então eu espero voltar a fazer o que você fez. Tomara. Legal, Amém. legal. Aí eu comecei e eu vou falando com o outro, coordenadoras que já trabalharam comigo, que já passaram, né, nos colégios que eu trabalhei. Sim. Então eu sempre tive um bom relacionamento com todas, sabe? Aí você estruturou uma palestra, Estruturei a palestra. uma ideia e começou a levar isso para as escolas. Isso, valorização da vida, dos profissionais, dos professores, Ah, porque que para bacana. falar dentro da escola, eu sou professora. Você tem Minha muita formação, propriedade. Entendeu? Então, assim, eu sei os dois lados. As duas dores, você sabe a do professor e a do aluno E a também. do aluno. E aí eu comecei a divulgar, a fazer, e tá fluindo, tá dando certo. E eu já tenho palestras até remuneradas, né? Ah, que bacana, Eu que é o tenho- justo, né? O correto. Eu tenho até uma palestra, eu fui chamada para fazer uma palestra lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Ah, que lindo! Dia 27, aí eu vou lá fazer essa palestra lá. Não serão para os jovens, mas vai ser para a comunidade que trabalha com jovens, porque lá tem um projeto, né? Projeto social de música. Então, eles pediram para poder falar com os colaboradores e os professores que trabalham nesse projeto. Que bacana. Dulce, assim, e olha que eu acompanho bastante gente na internet, mas eu, Rafaela, pela minha bolha, tá? Eu não conheço alguém que comunique assim com jovens. Você tem alguém de referência no mercado? Você vê alguém? Você tem Olha, um olhar assim para alguém que comunica muito bem com jovens assim? Quem? Tenho. Um que é empoderamento adolescente. Eu não conheço, né? Eles são, Vou assim, procurar. demais, sabe? Eu já fiz mentorias com eles também. É claro, né, que a gente tem que estar perto de Desenvolvendo, sim. de quem está fazendo o negócio acontecer. Porque Legal. por mais que elas estejam longe, distante, eu tô aqui e eu tenho pessoas perto de mim que eu posso ajudar. Você tem muitos jovens Né? que você pode ajudar. É o que eu tô falando, eu não conheço ninguém que É. comunique com jovens. E eu não tenho propriedade para falar, porque eu não sou nenhuma profissional da área da saúde, mas eu sou mãe. Sim. Então, mãe já pode falar algumas coisas porque vive, né? É um período muito delicado para ambas as partes, para a família e para o jovem também. E a gente já foi jovem também, né, Dulce? Além de ser mãe, eu já fui jovem. E eu me lembro que a gente tem esses estigmas de que jovem é chato, é aborrecente, é não sei o quê. E muitas vezes não é nada disso. Às vezes é só um jovem passando transformações e precisando de mais atenção, de mais ajuda, de mais cuidado, de mais descoberta. Então tem alguém talvez para trazer essa clareza entre as pontes, entre os meios, né? Entre a família e o jovem, é muito bacana. O teu projeto é muito bom. Rafa às vezes pergunta assim, eu posso colocar os jovens e os pais no mesmo ambiente para sua palestra? Eu falei, não. Não. Como é que eles vão querer falar com o pai do lado? Por quê? Porque a minha comunicação para o jovem é uma comunicação. Sim. Para os pais, vai ser outra comunicação. Verdade. Não tem nada Perfeito, a ver, perfeito. entendeu? Não tem como. Porque tem coisas que eu vou falar para o jovem, faz assim. Eu vou dar uma direção, faz assim, E vai dar certo, ele, vai como é comigo. que ele vai falar com você também, de falar, né, tia, ou de falar, Dulce, eu preciso de tal, eu preciso de ajuda. Se o pai dele estiver do lado, a mãe, alguém narcisista, alguém abusador, alguém, sabe, Exato. que maltrata, alguém egocêntrico, o jovem não vai se manifestar, né? Rafa, e nessas palestras é muito legal, porque eu chamo para ir lá na frente, peço para levantar a mão durante a palestra, eu vou falando, vou desenvolvendo.
E eles vão bem tímidos, mas vão levantando a mão. Imagino. Às vezes eu peço, então vem aqui me dar um abraço. Ah, que lindo. Alguns já tentaram se suicidar. Imagino. Né? Alguns com problemas em casa que você olha a criança, ou adolescente, né? Criança, pra mim todo mundo é criança. Pra mim também. Né? A gente tá na idade que todo mundo é criança, né? Você olha ali e você fala assim, nossa, não tem problema nenhum. Tu olha assim, nossa, não tem problema nenhum. E aí quando vem e te dá aquele abraço, tu fala, tu fica assim, eu não imaginava. Sim. Né? Porque a gente não conhece dentro do coração de cada um. Dentro da família de cada um, que cada um passa dentro da sua casa. Que todo mundo tem uma dor, né? Todo nós. mundo. Eu me incluo. Até quem finge que não tem. Minhas, Minha mãe tem. Né? Todo mundo tem Eu suas falo dores. muito isso. Até quem finge que não tem dor sim. Só escolhe fingir que não tem. Exatamente. E aí é muito bacana, porque eles vão se apropriando daquilo que eu estou falando e vai entrando, vai, sabe? E eu recebo mensagem no direct, nossa, a palestra mudou minha vida. Ai, falei, que gente, lindo. nossa, eu fico assim, gente, mudou a vida. Tá, mas eu vou acreditar, hein? E eu acredito, Du, sabe por quê? Como eu falei, a gente tem as nossas histórias pessoais. Minha mãe sempre foi muito distante, assim, de amorosidade, né? E tá tudo bem, a minha mãe honra a vida dela e não tem problema nenhum de falar sobre as minhas coisas, não. Tô na internet pra isso também, pra falar sobre coisas que possam impactar outras pessoas. Mas eu sempre fui muito estudiosa e eu sempre gostei muito de bons professores. Eu sei o quanto bons professores me ajudaram na minha formação, impactaram a minha vida, sabe? Bons conselhos, uma indicação de um livro, uma indicação de um... Sabe, aquela coisa que você vê na escola assim, você fala, caramba, ninguém nunca me falou isso. Então, é muito bacana, porque pra mim essa idade inicial da formação, que até a sua filha está, que até os 7, 8 anos é uma educação, mas depois vem outra fase, né? E essa fase é muito difícil. Que é a fase que você está cuidando agora, que são os jovens, né? E é o futuro da gente. Então, seu trabalho é lindo. O pessoal fala assim, nossa, você pegou o pior público. Nossa, não acho. Aí eu falo assim, nossa, que eu me encantei quando eu vi o seu trabalho. Aí eu falei, não encantei. é pior não, gente, é delicioso. Você trocar ideia. É trocar ideia com ele, é isso que eles precisam. Sabe o que eles mais falam pra mim? Meus pais não têm tempo. Imagino. Então, um dia desses mesmo, eu recebi um telefonema de um menino querendo se suicidar. Posso te ligar? Quantos anos? Mas 14. Eu falei, pode. Eu fiquei meia hora, 35 minutos com ele conversando. E ele falou, minha família não tem tempo, já tem muito problema. Meu avô está doente, meu pai não sei o quê, falando os problemas de casa. E eu falei assim, mas tenta conversar com a sua mãe, tenta conversar com alguém da sua casa, com seu pai. É melhor não, porque eles não me ouvem e eu vou levar mais um problema. Então, os jovens, eles têm muito isso, de não falar para não levar mais um problema. Sim. Sabe? Só que eles vão falar com quem? Com quem também está com problema? Porque eles acabam falando com os amigos de turma, de sala. Só que, às vezes, é o que eu falo muito na minha palestra, às vezes o seu colega que está bem do seu lado está com um problema igual ao seu. E aí, quando você fala, ele não consegue te ajudar, porque ele está com o mesmo problema que você. Ou até um pior também, então ele não consegue ajudar mesmo, é real. Ele nem tem base para isso, para ajudar também, né? E eu falo, independente do pai e da mãe, estar na correria, estar assoberbado de trabalho, de problema, você não é um problema para os seus pais. Não, pelo contrário. Né? Você não é um problema. E eles colocam muito isso, eles se vitimizam muito, né? Eu sou um problema, vou levar mais um problema. E é isso que eu quero alertar eles não são um problema, sabe? E se eles falarem com as pessoas certas, que é isso que eu falo, fale com as pessoas certas. Você tem seus professores aqui, se você tiver com alguma situação te incomodando, você pode esperar todo mundo sair da sala, como já aconteceu na minha, e o aluno ficar no final para falar comigo. Sim. E eu orientei, depois me agradeceu, e troca mensagem comigo até hoje. Entendeu? Me pergunta as coisas, fala, o que você acha, Dulce? Professora, como é que eu faço aqui assim, assim? Bacana. E eu vou sempre conversando com maior tranquilidade, dei no meu número de telefone para todo mundo, a escola inteira tem meu número de telefone, e sempre que eu posso Dulce, ajudar. seu business hoje, então, ele gira em torno de você fazer as palestras nas escolas. Isso. E como que funciona o projeto fora a palestra na escola? Como é que você faz a mentoria com esses jovens? Eu estava fazendo de graça também. Inicialmente, eu estava fazendo essa palestra de graça, essa mentoria de graça, né? Eu reunia a galera, quem quisesse. Online? Online, né?
E aí eu sempre abordava um tema, e às vezes eu até pedia para eles escolherem um tema. Quais os temas porque que eles às mais vezes gostavam? tem umas coisas, Sexualidade. sexualidade, né? A amizade, né? Que não é muito verdadeira, sabe, professora? Mas amizades, eu falei, Aí eu falava sobre amizade, aí eu sempre procurava estudar mais ainda os temas Sim. que eles pediam, né? Então, para fazer essa troca mesmo com eles. E falava sobre livros. Ó, lê esse livro aqui, porque esse livro fala muito de amizade. Lê isso daqui que é bacana, quem quiser. Então, eu comecei a fazer assim. Aí depois, os horários a gente vai ficando apertado, né? Sim, graças a Deus por Vai isso. ficando apertado, eu comecei a ter que modificar uns horários. Mas eu tenho a minha mentoria mesmo, né? Individual ou em grupo. Para os jovens. Para os jovens e online. Né? Porque é aquela troca. E como é que o pai confia de colocar o jovem dele na sua mentoria? Como é que isso acontece geralmente? Como é que é esse contato? Olha, eu gosto muito, dependendo se for aqui no Rio de Janeiro, eu gosto muito de ir primeiro até a casa da pessoa, do cliente. Porque eu gosto disso aqui, ó. Sim. Conhecer o pai, conhecer a mãe. Porque, assim, só de você olhar rapidamente o ambiente, Você já sabe faz um uma monte de leitura, coisa. não é verdade? Já sabe um monte de coisa. E aí, é diferente do que você ficar só no online. Ainda mais com jovens, Sim. né? Que eles são muito viscerais, tudo muito flor da Intenso. pele, intenso. Então eu peço, posso ir aí? E eu tenho esse primeiro momento, Isso é muito sabe? bacana, né? E depois, aí eu vou marcando os Sim. horários com o jovem, com os Como é que você pais faz a e captação vou dessas fazendo. pessoas? Tanto desse jovem quanto desses pais? Rede social. Rede social, as conexões que eu tenho nas palestras, né? Ah, legal. Quem mais te procura? São os pais ou são os jovens? Quem mais chega até você e fala preciso de ajuda? É o pai do jovem ou é o próprio jovem? Olha, eu vou te falar que tá equilibrado. Ai, que bom. Por isso é que a minha comunicação na rede social, eu tô equilibrando também. Porque antes eu falava só para os jovens. Mas aí tinha pais que chegavam no meu direct e falavam, opa, tô passando por isso com meu filho. Ai, aqui em casa tá assim. Quais são as maiores questões dos pais? Você falou do jovem, por exemplo, amizade, sexualidade, imagino. Mas e dos pais? É o quê? Rebeldia? Ou... Qual que é? Rebeldia, não quer fazer nada, não quer estudar, fica dentro do quarto o tempo inteiro. Tranca num mundo paralelo e vive na internet, vive no TikTok. Rafa, mas é uma troca. Quando eu falo com um jovem, eu falo assim, você deu bom dia pro seu pai e pra sua mãe? Você viu qual é a roupa que ele tava? Ah, não. Ah, você acordou na correria, atrasado pra ir pra escola, né? Claro, né? Eu falei, pois é. Você não tomou um café, você não bateu um papo ali, deu um bom Mas dia, você um não acha que esse beijo. trabalho é muito mais nos pais até do que nos filhos? Então, aí isso eu falo com os filhos. Sim. Porque eles também têm que ter isso, eles têm que chegar. É meio a meio. Sim. Sabe? Mas acho que eles não têm essa maturidade que a gente, que é pai e mãe, que tem que ter, entendeu? Sim. É claro que a gente vai desenvolver neles esse senso, senão criam também seres humanos horríveis. Não Sim. dá pra ser assim. Mas eu fui mãe de um jovem, né? E por várias vezes era assim, eu chegava do trabalho, batia no quarto, foi filho, boa noite. Aham. Aí, vamos jantar? Não. Aí no outro dia, oi filho, bom dia, quer tomar um café? Não. Depois. Eu entendi que era uma fase, que era um momento, né? Que eu precisava entender também o momento que ele estava vivendo, passando e estando ali, tentando estar mais perto, mas a gente não pode transferir isso para o jovem, né? Eu tô falando a gente como sociedade, porque Sim. o que eu vejo de gente reclamar dos filhos, mas eu fico pensando, gente, mas é você que forma, é você que educa, não é o filho. Pelo amor de Deus, quem é a parte inteligente ou mais inteligente? Somos nós mais velhos, né? Aí você quer equiparar o seu comportamento com um jovem de 16 anos. Poxa, fica um pouco... Ah, ele não me dá bom dia. Tudo bem, mas você que tem que dar bom dia para todos os dias. Isso, por isso que eu falo, é uma troca. Porque é muito delicado. Eu vejo os pais hoje querendo cobrar também muito dos jovens coisas que acho que... Volta um pouquinho. Como é que era com você quando você era jovem, né? Relembrar um pouquinho. Às vezes eu falo isso para uma amiga, quando alguém compartilha sobre a maternidade, eu falo, cara, tu lembra da tua época? Tu lembra o que você fazia, né? Eu acho isso suave. Eu lembro que uma vez minha irmã aprontou, bem jovem, minha irmã aprontou uma, e aí minha mãe estava bem chateada, e eu falei, mãe, você nunca fugiu de casa, nunca foi jovem, nunca não sei o quê, tipo, dá um desconto, sabe? Não dá pra querer que o jovem seja... A gente não quer que seja de qualquer forma, mas também não dá pra querer que o jovem seja... da caixinha o tempo porque a todo gente não ali. foi assim também, Sim. sabe? Então eu acho isso muito incrível, até dos adultos, de não entender também, não procurar entender um pouquinho o mundo do jovem, né? Mas aproximar um pouquinho. a maior reclamação agora, atualmente, que não tinha muito na nossa época, né, Rafa? É rede social, É, né? verdade.
Então, isso está impactando demais. Para mim, então, acho que a pior geração é essa que está com a rede social aí, acordando e dormindo junto com ela. Exato. E o que eu falo para os pais? Sejam os maiores influenciadores dos seus filhos. Pois é. Um exemplo. É muito simples. Se tem aquele momentinho de jantar junto, se é o momento, se é a janta, se é o café da manhã, senta aqui. Foi 10 minutinhos. Troca uma ideia. E aí, como é que foi hoje? Mas não é aquela coisa de cobrança. Como é que foi a nota hoje na escola? Tá tirando nota boa? Não é Olha mais lá, do que a sua hein? obrigação. Só mais sua obrigação. Tô pagando a escola cara pra você, que não sei o quê. Não é sermão. Eles não querem sermão, eles querem conexão. A gente não queria isso também quando a gente era jovem, né? Então, eu sempre penso isso, que é um pouco... Você falou uma palavra-chave do início, que eu acho que dita bastante todos os relacionamentos, mas com o jovem muito mais a empatia. Há poucos meses eu estava almoçando com um jovem, com um pai, e aí o pai meio que na minha frente corrigindo o jovem. E aí eu falei, pô, não pode ser em outro momento? Não é agora a hora de corrigir. Na frente de uma outra pessoa, de um estranho, sabe? De uma terceira pessoa. Eu fiquei me imaginando naquela situação, eu fiquei imaginando meu filho naquela situação. Então eu fiquei pensando, poxa, não é hora de corrigir o jovem, agora é hora de apoiar. Corrige só vocês dois, né? Corrige Exato. dentro de casa. Porque aí sim eu acho que o jovem vai confiar em você, vai acreditar em você. Então, eu vejo que é como se a gente tivesse aqui quase num cabo de guerra mesmo, né? Uhum. Tipo assim, os pais querendo uma coisa, o jovem outra, e aí ninguém quer se comunicar para poder chegar no equilíbrio. Exato. E isso é muito difícil. Teu trabalho é muito difícil. É muito difícil. Então, por isso que eu falo, eu tenho que ter uma conversa com eles, Sim. de mostrar também que eu sempre falo isso, é uma troca. Eu falo isso para minha filha de 7 anos. Porque é uma troca, a gente tem que estar trocando o tempo inteiro, sabe? Não é, então eu vou... Porque uma vez um perguntou para mim assim, então eu tenho que olhar estrategicamente para o meu pai e fazer alguma coisa. Aí tem uns que já pensam, já vão além, né? Eu falei, não é olhar estrategicamente para o seu pai e levar um copo de água porque você quer ganhar um celular novo. Não é isso. Isso deveria ser uma coisa tranquila, Natural, saudável, rotina. natural. Pô, às vezes, teu pai e tua mãe passam o dia inteiro na correria, né? Trabalhando, e quando chega em casa... Aí você não sai nem do quarto para dar um boa noite. É um oi. Oi? Boa noite. Tudo bem? Sabe? Eu acho que é um pouquinho dessa troca. Sim. Eu falo, eu sei que é difícil, porque vocês ficam lá no mundinho de vocês, acham que os pais de vocês São abandonaram. Abandonaram porque estão trabalhando muito. Mas eu falo assim, mas o que vocês querem ganhar de Natal? O que vocês pedem de presente? O iPhone 14. Eles estão garantindo Não isso. É o tênis da Nike, né? Então, assim, para vocês terem isso, alguém está fazendo o seu papel. Mas qual é o seu papel como jovem? Cara, isso é muito fantástico. Entendeu? Muito, muito. É uma troca, Rafa, não Mas tem você não como. sente, às vezes, uma carinha, mas, tipo assim, ai, que saco essa professora, ou essa Não. tia, ou essa... falando coisas que eu não quero ouvir? Não, sabe por quê? Porque eu empodero eles. Ai, que bacana. Não, nem do lado dos pais. Eu empodero eles. Adorei. Porque eu falo assim, vocês são capazes. Vocês não estão aqui para passar aqui no ensino médio, por exemplo, nessa fase de adolescência, para tentar fazer diferente, porque eles querem fazer diferente, fazendo tudo igual a todo mundo. Verdade. O que você tem de diferencial? Já parou para pensar? Que você tem seu diferencial. Você não precisa ser igual ao coleguinha, você não precisa usar as mesmas coisas que o colega, você não precisa usar o cabelo igual, a mesma mochila. Você ajuda a criar uma identidade nos jovens, né? Exatamente. E se apoderar disso, porque assim, eles precisam se encorajar, eles precisam ouvir isso, porque eles Por não que você ouvem. acredita que essa geração é tão insegura? Essa que a gente está agora, esses jovens que você está mentorando. É uma geração muito insegura. É insegura. Por quê? Falta muito dentro de casa. Infelizmente, falta. Mas não é falta de bens materiais, não. Sim. É falta de conversa, de bate-papo. Eu vou voltar só um pouquinho aqui. Lembra que eu te falei que eu perdi o meu pai? Sim. Meu pai tem 2 filhos no outro casamento. E um deles, né, o menino mais novo, ele estava ficando depressivo. Quantos Ele tinha anos? 15 anos. E a minha irmã, lá de Minas, que mora com ele, né, me ligava.
Pô, ajuda aqui, ajuda aqui. Eu falei, gente, eu tô no Rio, vocês estão em Minas, não tem como ajudar. Porque o ajudar é eu todo dia tá falando, todo dia orientar, acompanhando, todo dia tá próximo. acompanhar, todo dia pegar ali firme num detalhe, sabe? Aí eles vinham passar férias com a gente, que meu pai sempre fez essa união da gente, sabe? Sempre fez, desde eles pequenininhos. Meu pai trazia eles para o Rio, voltava para Minas, trazia, ficava para lá e para cá. E aí teve uma vez que eu chamei ele para vir morar comigo. Ah, não, e tal. Aí conversou com a outra irmã dele, né? Irmã dele não, nossa irmã, né? Falei irmã dele porque é de lá. Aí conversou com a outra nossa irmã, não. Aí no outro ano que veio passar as férias, eu falei de novo. Aí ele veio. Aí ele veio. E o que você achou que foi diferente? Já que tá que mudou? comigo. Ah, tá aqui com você? Tá comigo. Né? Ele tem 18 anos, ele tá comigo. Tá terminando o ensino médio, porque lá ele repetiu de ano, porque não queria, sabe? Teve essa coisa da morte do nosso pai, né? Do falecimento, que foi uma coisa bem complexa, que eu conto até na minha palestra. E aí ele mudou, Rafa, mudou. Mas por quê? Porque eu mostro todo dia um pouquinho. Sim. Ele vê a correria, ele vê a minha dedicação, ele veio lendo, veio estudando, veio resolvendo tudo, sabe? Eu e meu marido no maior corre-corre ali para poder as coisas fluírem, né? Organizarem. E ele vê tudo isso. Você já tá no ensaio pra sua, né? Já tá no Já. ensaio, num grande ensaio pra Já sua quando chegar nessa estou, idade. porque eu falo, Rafa, que a minha, olha, que criança abençoada e esperta. Eu falei, eu acho que tudo isso que eu estou fazendo, É um ensaio. Papai do Céu está me preparando, porque ela vai ser Não, eu daquelas, já ó. penso que vai ser incrível. Imagine vocês Incrível. duas dando palestra juntas, vocês duas como mãe e filha fazendo... Eu sempre olho assim para as coisas de forma diferente, né? Imagine vocês duas comunicando, sabe? Levando... Eu vejo muito a... Não sei se você conhece, a esposa do Paulo Vieira, Camila Vieira. Aham. Ela faz muita palestra com a filha, né? As duas falam muito para mulheres. E ela já falando para as mulheres casadas e a filha falando para os jovens. Eu acho lindo. Eu falo, caramba, que comunicação fantástica, porque eles conseguem atingir mais pessoas ainda. Então imagina você daqui a alguns anos com a sua filha aí Com palestrando certeza. nessas escolas, nos palcos. Com certeza, Deus quiser. Como é que você faz para chegar em novas escolas, em novos lugares? Rede social, né, que eu vou sempre postando. Então as escolas vão vendo, né, aquele movimento, né, e elas vão entrando em contato também comigo. E pessoas, né, da minha conexão mesmo, né, ex-diretores, ex-coordenadores, ex-professores que trabalharam comigo, que passaram em algum momento em alguma escola e que a gente tem certo contato. Você já viu algum caso muito difícil assim? Claro que você deve ter vários casos difíceis, mas eu digo de muito difícil de você ter ouvido mesmo falar de alguma escola, alguma criança chegar a se suicidar, ou alguma criança passar por fazer um aborto. E eu posso dizer, eu gosto de compartilhar as minhas histórias, primeiro para conectar e as pessoas saberem que eu sou um ser humano comum, como todo mundo. Eu fiquei grávida com 15 anos, eu fui mãe adolescente, né? Quase uma criança. Para mim, hoje, na idade que eu tenho certeza que eu era uma criança. Por mais que o corpo permita você engravidar, você não tem mentalidade nenhuma para gerar uma criança, né? E eu sei o quanto isso foi difícil para mim. Eu sei o quanto é difícil para muitas meninas, para muitas mulheres. E o quanto é um assunto delicado para os pais falarem dentro de casa, né? E o quanto ainda é difícil a gente falar de aborto também, porque cada um tem uma crença, uma religião, isso também não é debate. Mas o quanto isso ainda é uma questão forte, principalmente para as mulheres, né? É. Você tem um caso muito difícil que você viu, não tô nem falando que foi seu diretamente de um aluno ou mentorado, mas que você ouviu falar, que chegou a você um conhecimento. Olha, eu tive assim, eu gosto de falar dentro da escola o que eu sempre vivi, sabe? Crianças se cortando, se machucando e vivendo de casaco. Essa coisa do casaco, ela tem que ser observada Também dentro das concordo. escolas, sabe? Porque não é comum. 40 graus no calor do Rio de Janeiro, a criança Exatamente. com capu, com casaca aqui. E o pai e a mãe falam, mas estilo, é o jeito dele. É, mas será que é? Às vezes pode até ser um estilo. Ah, porque dentro da escola, dentro da sala de aula é muito gelado. Tá, mas vai andando pra escola, 40 graus, calor. Em casa geralmente não tem esse ar-condicionado todo daí, tá? Entendeu? A criança tá assim, não. Então, assim, precisa ser observado, Sim. né? Já tivemos casos também de meninas querendo trocar de nome, né? Querendo ser menino. Sim. Então foi uma repercussão, uma coisa assim, bem tranquila dentro da escola, perante os alunos, né? Mas para nós, professores,
foi uma coisa meio que um baque, porque ainda mais eu sempre dei aula para criança pequena, né? Aí vinha ali segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, sexto, e quando chegava uma certa idade, ó, não se chama mais esse nome, agora se chama menino, se chama fulano. Aí gente, eu posso errar o nome, porque são muitos anos chamando de tal nome. Então, assim, essas coisas também foi muito forte. E aí? Gravidez de adolescência, você viu muito, assim, nas escolas? Não, até que não. Que bom. Até que não, sabe? Mas eu Uso de droga com jovem ainda é comum. Droga? Muito jovem, quero dizer assim, mesmo 16 anos, 17, ainda é muito acessível isso. É acessível. E depois que eu costumo falar assim, depois que vocês saem da escola, eu falo para ele, depois que vocês saem do colégio, saem da escola, nós vemos vocês aí fora no mundo, né, ou trabalhando, passando em algum lugar, e parece que vocês são outros alunos, outras pessoas, né? Porque eu acho que aqui fora a vida, vocês vão ver o que é a vida. Porque dentro da escola é tudo muito legal, apesar que tem alunos muito cruéis. A escola é um lugar um pouco cruel em relação à amizade, porque tem bullying, né? Tem aquelas brincadeiras que, né? Na nossa época nem era chamado de bullying, né? Mas você sabe que graças na minha escola era muito bom, era muito suave, não tinha tanto isso. Eu estudei numa escola, talvez eu fui privilegiada no local que eu estava, porque eu não vou dizer que eu não presenciei, porque, por exemplo, eu tinha amigos já de diversas formas, então não teria como não ter acontecido nada do meu lado e eu não perceber e eu não ver. Eu sou muito empática, sempre fui muito de tomar a dor do outro, então se eu tivesse visto algumas dores muito perto, eu teria percebido, com certeza. Então é claro que sempre existiu bullying, mas eu acho que pelo menos no meu meio ali eu não tive tanto acesso a isso, graças a Deus, porque imagino que seja muito cruel mesmo. Eu tive algumas coisas assim, mas na minha época era brincadeira. Né? Sempre me chamaram de baixinha, de tampinha, pintura de rodapé. Então, vale para vocês aí que estão assistindo, ó. Gente, tudo bem, continuo pequena, continuo baixinha, continuo pintura de rodapé, entendeu? Eu só não pinto rodapé, que aí eu já faço outras coisas, né, Vocês Rafa? interferem nessas questões como mestres? Vocês interferem, assim, se você vê Por exemplo, eu acho que até eu na rua eu interfiro, tipo, não é nem filho meu, mas se eu vejo uma criança, esse dia no condomínio, uma criança tava meio que gritando com a outra, eu falei, epa, não grita com ele não, ele é pequeno. O tempo todo. Vocês interferem, assim, se vocês verem um caso de extremo, de bullying, de assédio, de uma coisa que não pode? O tempo todo, em qualquer lugar que eu estiver. Eu outro dia estava na praia, eu, minha filha e esse meu irmão. Então nós três. E aí a praia estava meio vazia ainda, era cedo. Tô vendo uma menininha, tamanho da minha filha, passando, olhando, andando. E eu, professora, né, a gente fica logo assim, o olhinho Cadê fica a assim, mãe? ó, cadê a mãe, cadê a mãe, cadê a mãe? Levantei, falei, filha, fica aí com teu tio. Levantei, dei a mãozinha para ela, a menina já começou a chorar. Falei, ó, a tia tá aqui para te ajudar a achar sua mamãe. Vamos lá para a beira da água, porque ela vai olhar lá para a beira da água para te achar. Quer ver só? Quer apostar comigo? Aí eu brinco e tal. Aí ela foi comigo, aí o pessoal já começou a bater palma na praia, porque aí chama atenção, né? Que é uma forma de... E tem gente que até hoje não sabe para que serve, né? Mas, tem gente que não sabe. Que bater palma, né? Para poder encontrar a mamãe, todo mundo né? saber, todo mundo se abaixa para poder ver a criança. E aí encontramos rápido, tava Que bom. meio metro do meu lado, assim, né? E aí encontrou a criança, graças a Deus. Mas assim, é o tempo todo. Esse olhar de educar é o tempo todo. Tem algum assunto que para você é difícil de lidar para palestrar ou para os pais? Que seja de suicídio ou que seja de droga, algum assunto para você mais sensível? Para você, Dulce, como ser humano, assim, se colocando no lugar daqueles pais, daqueles jovens, é mais difícil de conduzir? Então, porque tudo que acontece na vida desse jovem, ou de querer tirar a sua própria vida, ou de entrar no mundo das drogas, tem um fundinho ali, né? Tem alguma coisa. Então, não é difícil de falar. O problema é o pai e a mãe querer entender. Porque eu não estou colocando a culpa no pai e na mãe, sabe? Mas eu coloco um pouco mais nos pais. Eu posso. Eu não sou só profissional igual você, então eu posso... Fonte da minha cabeça, eu posso colocar a culpa mais nos pais. Eu acho que os pais são muito responsáveis, sim, pelos jovens. Mas, assim, eu falo muito com esse grupo, né? Eu falo, olha, tem um fundinho ali. Papai e mamãe, tá acontecendo alguma coisa.
tem que ser observado. Só que às vezes o pai e a mãe, eles não querem ouvir. Sim. Eles não estão nem querem aí, saber. não querem saber. Eles se esquivam, justamente. Eu trabalho muito, eu saio muito, eu chego em casa, entendeu? Chego em casa tarde. E na minha época não era assim. Essas conversas assim, então eu passo Isso mal. aí, na época. Porque eu apanhei e não fiquei traumatizado. Gente, vamos melhorar. Assim, essas conversas me incomodam ainda, de ver pessoas da nossa idade, assim, de nossa idade, nem sei quando você tem, mas eu tenho pessoas da faixa de 40 anos. Falar que naturalizar alguns abusos do passado e querer trazer isso para essa realidade de hoje como se fosse comum. Não era, a gente não tinha acesso ao conhecimento naquela época. Já era ruim naquela época. Hoje, com acesso ao conhecimento, é pior ainda. Porque é repetir padrões que a gente não pode mais repetir, né? Tava ouvindo eu adoro um besterol. Eu amo o conteúdo, mas adoro um besterol. Eu tava ouvindo a Preta Gil no De Frente com Blogueirinha. Foi ontem. Muito bom. Dei várias risadas, mas a Preta trouxe muito... o olhar que antigamente, nos anos 2000, assim, não tinha tanto falando sobre o racismo, que hoje tem. Então, tá chato? Não tá chato. Hoje a gente está com luz, sobre clareza sobre um assunto. Antigamente não tinha. Sim. Então, assim, antigamente você apanhou, mas hoje em dia não se bate mais numa criança. Eu fico incomodadíssima quando vejo um pai batendo, uma mãe batendo numa criança, porque para mim é realmente abusivo. Você bate em alguém na rua da sua idade, do seu tamanho, né? Você conversa com alguém batendo na pessoa, e como é que você vai bater numa criança? Mas eu sempre apanhei justamente porque você está disfuncional. Porque se alguém não tivesse te batido, você não estaria tão doido, né? Então a gente precisa trazer essas conversas mesmo para hoje em dia, de tirar o passado, não faz parte do presente mais, né? A educação mudou, o mundo mudou. Hoje a gente vai vendo outra era. Esses pais, eles precisam abrir a mente mesmo para a educação, porque não adianta falar, eu vivi assim, Sim. sempre foi assim e vai ser assim. Eu não estudei, eu andava, não sei... É outro assunto que me cansa. Porque na minha época eu andava não sei quantos quilômetros e pulava a estação do trem. Tá bom, mas você quer isso pro seu filho? Não quer, então... Por que tá com essa conversa, né? A pessoa querer trazer um sofrimento que é real, que é genuíno, que ela passou realmente. E a outra geração era uma geração... né? Eu passei por coisas que eu não quero que meu filho passe. Mas trazer isso pra pauta não ajuda. Porque só parece uma pessoa chata reclamando que tá despejando as suas coisas do passado no seu filho, né? E ele precisa de outros acessos, que não é esse. Talvez contar uma parte da sua história vai conectar muito com o seu filho. Pra ele sentir quem você é. Mas trazer a sua história para ele, como se ele tivesse que agradecer por não ter a sua história, é injusto, né? É desleal até. Tem pais que omitem, né, as histórias, né? Então, às vezes eu falo com um adolescente assim, tenha mais curiosidade sobre a vida dos seus pais. Sim. Pergunta, conversa. Você já fez isso? Eu não. Eles não conversam. Porque geralmente é os pais que não conversam mesmo. Então os pais não puxam os assuntos. Eu converso com minha filha de 7 anos, gente. Eu dou um jeito de falar com ela, entendeu? Ela deve de adorar. explicar. Outro dia minha filha me perguntou o que era antiético. Eu tava Meu conversando Deus! com a minha mãe, eu tava conversando com a minha mãe, ela perguntou o que é antiético, ela brincando. Eu falei, gente, você tá brincando, entendeu? Pode ser depois, pode ser daqui a um ano. Mas estão antenados, mas eu expliquei pra ela de um jeitinho lá, Sim. porque não deixei ela sem resposta. E o que muito acontece, os pais deixam os filhos sem resposta. Gente, eu ia adorar um filho perguntador assim, o que é antiético? Eu falo, peraí que eu vou pegar agora, vou puxar aqui a filosofia de fulano de tal. Isso é muito bom. E é isso. E o que eu fiz com meu irmão? É trazer ele para um ambiente mais agradável, um ambiente que conversa, um ambiente acolhedor, um ambiente amoroso. Exatamente. E meu marido super apoiou essa decisão, sabe? É cunhado para lá, cunhado para cá, por mais que seja mais novinho, mas é cunhado e tá lá. Veio agregar com a família. Da família, exatamente. Qual é o seu olhar para os próximos anos? O que você, Dulce, quer fazer com o Papo Reto, assim, nas escolas? Onde você quer chegar? Onde você quer atuar? Qual é o seu olhar para o futuro? O que você... Rafa, meu olhinho brilha de imaginar eu no palco lá do Maracanã falando com não sei quantos jovens. Tô falando de projeto mesmo, sabe, Dulce? Assim, o que você olha que você pode... Porque eu te falei, para mim, seu projeto é muito inovador. Como eu falei, pode ser pela bolha que eu estou. Talvez tenha pessoas incríveis fazendo, mas eu não conheço. Vejo muito projeto na igreja, tipo, tem uns embaixadores do rei, né, que eu acho que é da Igreja Batista. Tem umas coisas mesmo, tipo, eu fui da Igreja Católica. Então lá tinha o grupo da Crisma também, que eu fiz um período. Sei que tem algumas coisas nichadas, mas você fala para todos, isso é melhor ainda. Sim. Onde você quer chegar?
Olha, eu tenho esse projeto eu quero ficar dentro das escolas, de estar montando os meus horários justamente para ajudar esses alunos dentro da escola, uma vez na semana, com papo descontraído, com aquela coisa acolhedora mesmo, que não seja assim, hoje a Dulce vai vir aqui. Hoje. Ah, de novo? Não acredito. Não, hoje a Dulce vocês vão ter uma aula. Não, aquela coisa de puff no chão, de sentar, de bater papo, de trocar ideia, porque eles precisam ser ouvidos. Sim. Nós precisamos ser ouvidos, os seres humanos precisam muito ser ouvidos, muito. E cada coisa que eles vão falando, porque vai transbordando. Sim. Aí tem o ensinamento. E os meus ensinamentos é sempre com coisas do dia a dia, da vida, do que eles vão passar, sabe? Do mercado de trabalho, das vivências, das pessoas ao redor, do ambiente que a gente está, que isso é muito importante. E aí você imagina que você vai fazer isso como? A longo prazo? Como é que você vai levar esse projeto aí para o mundo? O que você está pensando? Bem, eu já estou iniciando aí nessa caminhada, né? É uma caminhada passinho, passinho, devagarinho, mas eu estou fazendo e estou com essas conexões que eu estou te falando das palestras, né? Algumas coisas estão acontecendo nos bastidores, só que eu quero algo que realmente eu tome meu tempo para isso, porque eu quero realmente me dedicar e me doar para isso. De repente, eu não sei se eu gostaria de estar no Maracanã falando para muita gente, mas eu acho que esse ambiente mais acolhedor, esse ambiente de papo reto, de resenha nas escolas, pelo menos uma vez na semana, pelo menos de 15 em 15 dias, que seja, isso eu acho que é uma coisa que vai agregar muito nas escolas e para essas crianças, para esses alunos. Porque eu falo criança porque eu dei palestra para crianças de 2º, 3º, 4º, 5º ano. E como saiu coisas diferentes ali, né? Que não vem o caso a gente comentar aqui, porque a gente está falando mais do adolescente, mas as crianças também têm, né, algumas queixas, algumas coisas para falar, né? Também é importante ouvi-los, com certeza. Mas o meu intuito é estar dentro da escola, tomar o meu tempo, realmente, cuidando desses jovens. Para eles saírem dali com um pensamento já diferente. Não é sair do ensino médio, tipo, acabou o ensino médio, graças a Deus. Não, acabou o ensino médio. E agora? Agora eu vou começar a transbordar na minha vida, porque a Dulce me falou assim, porque a gente conversou na sala de aula com um fulano de tal que falou tal coisa. Sim. Porque todo mundo troca e todo mundo aprende. Então, é isso. Porque eu acho que a educação, Rafa, não tem que ser mais só o professor falando. Eu sinceramente... Não, isso para mim já não funciona já há décadas, na verdade. Não funciona mais mesmo. Atualmente não funciona mais. Isso, não, na verdade, já tem muito tempo que não funciona mesmo. Então... Porque esse é um modelo... Inclusive, eu ouvi há pouco tempo também sobre isso, eu não tinha essa visão. Esse modelo da escola foi muito pensado no modelo industrial. Para que a gente pudesse realmente aprender para produzir nas indústrias. Então, não é aprender para transbordar, para você se tornar um ser pensante e tomar decisões na sua vida e virar empreendedor, médico, advogado. Não, é para você trabalhar, era para você trabalhar nas indústrias. Sim. E a gente adotou isso para a vida. Então, até hoje, é assim, né? João, e tudo muito assim, né? Então, ainda é muito difícil. E você vê que os milionários, eles já adotam modelos de educar os filhos em casa. Para fugir justamente desse modelo de escola, que é um modelo muito antigo. Que é preciso, a educação, a gente não está questionando a educação de forma alguma. A gente está falando sobre o modelo antigo da escola, né? Que é um professor falando e ali 40 alunos jovens, sem nem saber o que está acontecendo, sem nem ouvir, sem nem lembrar a fórmula de nada. Né? É verdade. E hoje a gente precisa muito mais de outras coisas. O mundo está muito diferente. Eu fico imaginando um professor para... Eu até perguntei isso para a Pri quando ela esteve aqui, que ela foi dar aula de física. Como é que um professor hoje em dia consegue dar aula com um jovem com o celular na mão? Isso é um desafio muito grande. Então não tem que estar olhando o MEC, sei lá, o governo, tem que estar olhando para isso de forma diferente. Daqui a uns anos vai ser muito diferente, né? E a gente já tem que se preparar agora. Já é diferente, né? Eu fico imaginando que é um desafio muito grande para o professor também, para educar essa galera, sabe? Que já vem mal educada da casa, né? Sim. Dos pais mesmo. Por isso que a gente precisa se adaptar o tempo todo ao conteúdo. Esses dias mesmo eu publiquei o Emicida falando, né? O cantor, né? Sim, ele estava falando, né? Que ele falou que teve na adolescência dele, ele não gostava de ir para a escola, e uma professora chamou a atenção dele, né?
percebeu que ele Perfeito. gostava de história em quadrinho. E o que ela começou a fazer? Todo o conteúdo dela, pra ele, era em história em quadrinho. Olha que bacana. E ele fala, essa mulher, Incrível. ela passou Puta merda. várias horas para se dedicar a um aluno, porque ela teve que fazer todo o conteúdo para mim, para me tirar do bueiro. E ele nunca vai esquecer essa mulher. Nunca vai esquecer. Que perfeito. Grato, é gratidão, entendeu? Por que o jovem tem tanta dificuldade com o corpo? Por quê? Ai, a aceitação é difícil. É o modelo, né, que eles estão vendo. São as influências que eles veem, o padrão de beleza. Mas hoje não tá muito mais suave isso? Na nossa época não era muito, muito pior? Ver lá aquela Capricho Contigo, não sei o que, todo mundo muito magrinho, muito Britney Spears, muito... Nossa época não era pior do que hoje? Mas ou não, agora... eu não sei, porque eu não lido mais com jovem. Sabe por quê? Agora não é mais o magrinho, agora tem que ser, vou falar a palavra aqui, gostosa. Tem que ser bombado, vamos colocar assim, né? Tem que estar com físico, tem que estar, né, com a barriga sarada, com silicone, com bumbum, né? Mudou o padrão de beleza. Antes Mas era aquela ainda mais existe magrinho, um padrão muito opressor, existe né? um padrão, entendeu? E o que faz sucesso são esses padrões. Infelizmente, é esse padrão que está moldado na cabeça dos jovens. Alguns saem da bolha. Sim. Opa, não, isso daí não é para mim. Eu me entendo, eu sei quem eu sou, já consegue virar essa chave. Mas a grande maioria não. Porque a maior influência é a rede social. É o que eles estão vendo. Estão consumindo, né? Você falou das escolas agora, eu lembrei de um caso, até já contei ele aqui, do Sushi Muito Bom. Que eu tenho uma conhecida que me levou uma vez numa semana de profissões na escola. Eu achei muito legal a ideia, né? Muitas escolas devem ter isso, eu não conhecia, mas era uma semana de profissões. E aí, vários profissionais que estudaram naquela escola voltaram para falar sobre as suas profissões. Só que olha as profissões que tinha. Dentista, jornalista, professor. Tinham profissões apenas formais ou na caixa. Eu olhei assim e falei, pô, não tem um empreendedor aqui, não tem um vendedor, não tem uma parada assim, não tem um músico. Uma parada diferente, porque justamente a gente não vive mais essa geração que todo mundo vai ser igual. Já não vive assim há muito tempo, mas agora é mais ainda. E eu lembro que ela me deu a oportunidade de falar alguns minutos, e aí eu quis deixar para aqueles jovens assim, eu perguntei para eles, né? Pedi para eles me mandarem no direct, eu botei meu @, lá no quadro, eles me mandaram, alguns me mandaram depois. Eu achei linda, eu nunca mais esqueci essa experiência. Pedi para eles pensarem no que eles eram bons. A única coisa que eu quis deixar de mensagem para aqueles jovens, que eu não tenho experiência com jovem, mas eu pensei, eu como jovem ou meu filho jovem, o que vocês são bons? Eu queria que vocês saíssem desse momento de hoje. Minha amiga é advogada e as parceiras que estavam lá eram advogados, são todo mundo muito naquele padrão, né, de advogados, bem vestidos, não sei o quê. Mas aí você vê ali talvez 30 pessoas, metade vai olhar e falar, mas não é isso que eu quero, mas nem sei o que é isso. E eu sou artista, eu gosto de pintar, gosto de desenhar, eu gosto de escrever, eu faço umas paradas muito... Eu gosto de artesanato, eu gosto... E eu fiquei pensando, pô, aí não tem ninguém falando para essas pessoas, tipo assim, tá tudo bem, né? Tem os influencers aí ganhando 50 vezes mais do que até um próprio médico. E a gente na escola falando, não, ó, é jornalista, é advogado, é médico, não sei o quê. Quando o mundo tá, ó, tem muita coisa aqui para você. E aí vem um professor e faz isso, muda uma vida, não é? Muda um jovem. Inclusive, eu mudei a vida de uma jovem que deve ter mudado mais algumas outras, né? Porque nem todo mundo fala, né? As pessoas seguem, mas você vai colher muita coisa daqui a alguns anos também. Daqui a alguns anos, porque você começou esse projeto há uns 2 anos? Não, 1 ano, mais ou menos, um que ano você e falou. meio, é. Então, você vai colher alguns depoimentos porque algumas sementes são plantadas e elas vão florescer daqui a algum tempo. E aí a pessoa vai lembrar de você e falar, caramba, a Dulce bem me ensinou isso, isso e isso. Você vai colher muito depoimento ainda. Eu tive uma aluna que uma vez ela perguntou sobre... que ela não gostava de fazer atividade física nenhuma. Eu também não gostava. Ela só gostava de fazer a dança comigo. Mas ela falou, eu gostava de fazer a dança, eu gostava da dança, eu gostava, mas eu gostava mais de você. Você é legal e tal. Eu falei, beleza, pelo menos conectei. Sim. Né, com esse aluno. E aí depois eu conversei com essa aluna, falei, olha, em outro momento eu falei com ela, busca aprender o que te faz feliz. Qual é a atividade que te faz feliz? O que você gosta? Você gosta da água? Você gosta da terra? Você gosta com animais? Né? Você gosta de fazer uma atividade com bola? Você gosta de atividade de contato? Você gosta de atividade mais individual? Tênis, natação? Aí eu fui falando. Sim. E nessa que eu fui falando, passou. E ela ali ouvindo normal. Quando foi no outro ano,
que foi justamente no ano que eu ia sair, ela falou para mim. Ela falou, me encontrei no meu esporte, na canoagem. Ah, que legal. Nossa, e que esporte diferente, gente. Na canoagem, e ela se encontrou. Nunca imaginar um esporte desse. E ela se encontrou, se conectou mais com o pai, com a mãe, com a irmã. E eles apoiaram ela, sabe, nesse esporte. E muito bacana. E até hoje ela fala que eu ajudei ela se direcionar a um esporte, uma atividade física, né? Como é que você faz para se atualizar para os jovens? Pra falar a linguagem deles, pra falar qual é a gíria do momento dos jovens. Ah, menina, olha. Na nossa época era tipo assim. E hoje, como é que eles falam? Olha, qual é a gíria do momento? Deu match. Ah, boa. Entendeu? Deu match. É crush, chipar o nome de um outro, não é? Exatamente. Qual, João? Mac? O que é isso? É? E você sabe disso de onde, João? A gente tem que se atualizar. Mas você não é jovem não, lindo. Não, jovem não. Tá bom. Mas, assim, a gente vai observando muitos jovens, né, falando o jeito. Às vezes eu pego para ver live de jovens fazendo alguma live, falando do jeito que fala. Não que eu copie, porque eu tenho a minha essência, o meu jeito, e as pessoas vão se conectar do meu jeito, né? Verdade. Por isso que, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu sou assim mesmo, hein? Porque é isso. Teve uma época que eu perguntei para um mentor que estava dando uma aula dentro da mentoria do Joel, Paulo Cuenca. Sei quem né? Adoro do marketing. E eu quase não fazia pergunta nenhuma, mas com ele eu falei. Eu falei, Paulo, você é do marketing, você é o cara que faz, acontece, muda o tempo todo o seu estilo. Eu falei, eu sou assim, eu falo com a mão, eu falo com o rosto, eu falo com o olhar, eu falo com o meu corpo, porque eu sou do movimento. Sim, dança, da educação dança, física. Aí ele olhou assim pra mim, ele chegou bem pertinho. Você vai ser do jeito que você é. Usa isso, né? Usa a sua identidade, a sua... Meu mentor Exato. fala uma palavra que eu gosto muito, usa a sua autoralidade. Você ser autor de algo é só você, ninguém mais vai fazer como você. Então, para de querer realmente tirar o que você tem de tão seu para pertencer, né? Tipo, a galera hoje da internet talvez não seja pelo seu nicho, que são jovens, mas pro meu, que é mulheres, é todo mundo muito blazer, batonzão vermelho, posicionamento de poder, de autoridade. E eu quero ter um posicionamento assim, eu sou igual a você. A mesma coisa que eu faço, você faz, a gente tem uma história parecida, mas vamos buscar conhecimento pra gente poder chegar no topo igual um monte de gente chega. E essa é a minha comunicação, sabe? Esse é o meu estilo. Eu gosto de estar aqui descalço, gosto de estar aqui com uma pessoa comum, que vai conectar com pessoas comuns, mas buscando exponencialidade. A gente não está buscando comum, a gente é comum buscando exponencial, entendeu? Sim. Então isso vai conectar com quem é parecido comigo, com quem é comum buscando exponencial. Mas fazer um outro modelo não combina, porque a gente não vai sustentar isso a longo prazo. Não vai. E aí vai ser doloroso também, né? Não vai. Eu, geralmente, quando eu vou dar palestra, eu até coloco, né, um blazerzinho e tal, puxo até aqui, mas eu vou com meu tênisinho, né? Eu vou com meu tênisinho, aí o pessoal fica até falando, né, os amigos, né, nossa, mas você tá linda. Nossa, mas você quer lá? Eu falei, gente, essa sou eu. Hoje eu até vim com um saltinho aqui, sabe? Eu adoro um tênis. Eu coloquei um shortinho, eu também, eu vivo de tênis, né, amiga? Eu adoro Educação tênis. física, eu vivo de tênis. Ó, queria fazer um bate-bola, jogo rápido, rapidinho. Vou falar uma palavra e você fala o que vier à cabeça, tá? O adolescente. Ai, minha paixão. A minha paixão. Os aborrecentes. Também, são difíceis, mas é ali que eu gosto. E tem muitos. Tem muitos. Tem aborrecentes? Tem muito. As escolas. Ai, foi onde eu comecei, né? É a minha vida ali. É tudo ali pra mim. O que você mais gosta? Ser professora, ser mentora, ser... É tudo junto? É tudo junto. O que você gosta? Tudo junto, porque uma coisa conecta com a outra que, sabe, não tem como eu desassociar. Sim. Não tem como. Agora eu sou tudo isso. Eu sou a palestrante, a educadora que influencia. Adorei. Eu sou, sabe, eu sou também... A mãe. A mãe, eu sou a filha, eu sou a irmã, eu sou a esposa. Nós somos muitas, é Né? verdade. O papo reto. Papo Reto é entrando nas escolas e você aí que quer que Papo Reto entre na sua escola, só entrar em contato aí no meu direct. Adorei.
Projetos, futuro. Olha, agora eu e meu marido estamos abrindo um espaço de treinamento funcional, né? Ah, que bacana. Onde? Fala um Em pouquinho pra Nilópolis, gente. em Nilópolis é o Beach Move. Ih, é um Bem beach no- tênis, a galera do beach tênis. Não, não é o beach tênis, não. Ah, tá. Lá é essa galera do beach coberto. tênis já tá dominando a baixada. Não, lá é coberto, né? É um espaço coberto de treinamento funcional na areia. E a intenção da gente, sabe, Rafa, não é só cuidar do físico. É justamente Levar saúde. agregar, levar saúde física e mental. Porque não adianta a gente cuidar do físico e a cabecinha tá, ó, viajando, né? Porque em determinados momentos eu tenho amigas que falam assim, ai, eu preciso fazer atividade física, mas eu não consigo. A cabeça não Isso tá é o bem. que eu mais escuto também. A cabeça não tá bem, sabe? Então, ou começa de dentro para fora ou de fora para dentro. Mas começa, de alguma forma começa. Ou você começa pela atividade física, tua cabeça vai melhorar. Ou você começa a melhorar, trabalhar a sua cabecinha para você ir para Pra você atividade poder ir. física, sabe? Então, eu acho muito importante essa união. Eu também acredito. E é muito nisso. isso que a gente vai fazer lá. Eu queria deixar um código aqui para, eu falo muito, gosto de deixar um código para quem está assistindo a gente, que eu não sei se eu ouvi do Joel, mas eu ouvi também de um desses grandes caras aí. Adulto, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Exato. A gente muitas vezes não gosta mesmo das atividades, mas a gente precisa fazer. Eu nunca gostei de academia, tá? Então eu posso dizer, eu sou aquele case, que eu posso dizer. Inclusive esse capítulo do livro que eu escrevi, eu falei um pouco sobre isso, esse autocuidado. Sempre fui gordinha, sempre fui inflamada, sempre fui cheinha, sempre fui um monte de coisa que eu não quero mais ser. E eu fui cuidar da cabeça primeiro, sabe? Só que a gente não sabia, né, disso tudo. Só que eu não gosto. Até hoje, quem me vê na academia deve achar que eu amo. Só que eu não gosto. Eu faço o que tem que ser feito, sabe? E hoje, inclusive, eu não fui, botei a roupa, porque eu faço isso comigo mesma. Eu acordo e já boto a roupa. Aí eu fiquei perambulando, fazer as minhas coisas e não fui. Mas amanhã eu tenho esse compromisso. Então a gente não tem que também só fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E a atividade física é sobre isso. Depois você desenvolve o amor aí. Tem gente que desenvolve a endorfina, a serotonina. Eu não desenvolvi porra nenhuma. Eu não gosto e eu vou obrigada. Eu vou contando as horas pra vir embora. Eu boto um podcast lá de 50 minutos e é o máximo que eu fico na academia. Mas tem que sair, tem que fazer. E é uma bandeira que eu levanto mesmo. Faz alguma atividade por você, pra você poder envelhecer bem, pra você liberar hormônio pra mente mesmo, de felicidade, de bem-estar. Porque senão não vai sair. Se for pela vontade. Aí hoje eu acordei cheio de vontade de dar uma pedalada. Não vai. Cheio de BO na cabeça, cheio de problema. Não cheio vai. de coisa pra resolver. Mas é isso que eu quero colocar lá, sabe? Atividade física, cuidar da mente e ter um ambiente, Que seja uma gostoso. comunidade, um ambiente Perfeito. gostoso, um ambiente que a gente troque, não só movimento, Sim. mas troque palavras, troque conexão, troque os problemas, se for o caso de trocar o problema, porque mulher tem o que falar, né? Tem. A gente tem o que falar, Tem. se não tem, a gente inventa, entendeu? Porque a gente é assim, né? Tem. Então, é isso, é essa troca, essa conexão. Vai inaugurar quando? Dia 4 de novembro. Ih, tá chegando. Agora, Vai inaugurar 2 pronto pro semaninhas, verão. né? Isso O que você vai ter de atividade lá, que já tá certo? Então, nós já colocamos Funcional Kids, vai ter de 6 aninhos a 10 anos, de 11 a 16, né? Nós separamos as turmas. Funcional para, no caso, terceira idade, nem sei se mais a gente pode falar assim, melhor idade. Eu gosto de falar melhor idade, né? Todas as idades. Estou pensando também em colocar uma dança. Você vai dar aula na lá? areia, Para relembrar os velhos tempos de vou, movimento? Vou dar aula. Mas, na verdade, eu quero mais ficar na gestão. Sim. Nesse início, de repente, eu e meu marido, a gente vai dar aula e tudo em alguns horários, né? Não em todos. Estamos contratando as pessoas profissionais. Eu perguntei só porque a galera vai gostar de ver você no movimento, né? Vai. Lembrar os velhos Eu sou tempos. animadérrima. Eu dou grito, eu faço bagunça, eu coloco música alta. O povo que me segura lá daquele lado. Vocês vão botar em Nilópolis, que você falou? Nilópolis. Vou botar Nilópolis abaixo. Na principal ali, passa ônibus, passa tudo ali, Não para tem no desculpa. ponto e nós vamos falar, desce do ônibus, vamos embora treinar. Vai parar Nilópolis mesmo. Parar em Nilópolis, isso aí. Ô, Dulce, nesse 1 ano e meio, eu sei que não tem tanto tempo, mas vocês devem ter passado várias fases aí. Já pensou em desistir? Já, várias vezes. Sério? Legal você falar isso. Várias vezes, e tenho umas amigas assim em comum da mentoria, outras do marketing, né, que são minhas Sim. amigas de infância, que às vezes eu falo assim, ai, tão difícil, aquela coisa que ela sabe, ai amiga,
Aí ela, não, calma, para. Você pode tudo. Você não tem que... Aí fala aquelas palavras que a gente sabe, E que a gente precisa. mas a gente precisa ouvir, Sim. né? E às vezes eu não falo, não vou falar isso com a minha filha de 7 anos, às vezes, né, eu não falo com o meu marido, por mais que ele saiba de tudo, né? Mas assim, tem coisas que a gente fala com a amiga, né? É igual adolescente, a gente Com a pessoa tem coisa que certa fala com também, amigo. e a gente sabe Exatamente. o conteúdo que a gente vai falar com a pessoa certa também. Conteúdo, e aí ela fala, estamos no mesmo barco. Tem vezes que ela fala comigo, eu falo com ela, tá difícil aqui, tá Pra difícil cá um ali. pouquinho, Dulce, só pra ficar mais pertinho. Tá difícil aqui, tá difícil ali, mas vamos embora. O que você está fazendo hoje? Hoje eu estou fazendo assim, a estratégia assim. E por que você acha que você não desistiu? Ah, porque eu penso no jovem. Porque tem uma missão maior? Porque eu tenho uma missão que é um propósito. É um propósito, as pessoas falam pra mim, Dulce, tu pegou o pior público. Falei, para de falar que é o pior público. É o melhor público. Para com isso. Para com isso. E quando eu vou dar aula nas escolas, a galera fica, ai, professora, fica dando aula pra gente pra sempre. Fica aqui, não sei o quê. Eu falei, mas eu sou chata, eu não sou legal. Porque eu sou bem, quando eu tô dando aula, Rígida. eu brinco, eu zoo com eles, eu canto música, eu faço piada, mas quando eu explico a atividade, tem que estar todo mundo ouvindo. A atividade é essa. Ah, não tá ouvindo, não? Vai ficar aí, ó. Vou explicar mais não, hein? Vai pegar o bonde andando. Aí já falo logo assim, vai Você pegar o já bonde viu alguns professores que viralizaram assim, levando coisas diferentes? Eu gosto muito da educação, né? Então eu sigo muitos professores. E eu vejo professores que viralizaram mesmo e arrastaram muita gente, levando música pra dentro da sala, levando, né, levando dancinhas de TikTok pra dentro da sala. Dancinha, brincadeiras, sabe? né? Aí eu fico vendo assim na internet e falo, cara, que parada genial, assim, dos professores de conseguir sair um pouco dessa bolha realmente só do ensino ali, professor e produção industrial, e levar a atualidade, conectar aquele jovem com ele, né? Eu gosto muito de filosofia. E o que é mais incrível, eu aprendi filosofia com meus professores, assim. Eu tive professores de filosofia muito bons e aí começaram a me mostrar Cortella, né, o Karnal, que é uma filosofia que você entende, que você aproxima um pouco mais, eles aproximaram a filosofia da gente. E eu devo isso aos meus professores. Então, são pessoas que eu nunca vou esquecer, porque realmente trouxeram coisas que eram mais inatingíveis ou inacessíveis para dentro da sala de aula, né? Como um bônus, como um plus. Não era como, talvez, a grade. Era como uma contribuição social mesmo, para sair daquela sala ali, pessoas, cidadãos melhores, né? E é isso, é o valor, né? O que a gente coloca onde a gente coloca o nosso tempo, né? Onde a gente olha mais, onde está o nosso foco? Ali está o nosso tempo, está o nosso valor. Então eu costumo fazer muito com meus alunos assim. Vocês vão aprender a matemática, a filosofia, a história, português, né? Vocês vão aprender tudo isso, que é importante vocês aprenderem essa base. Só que o dia a dia, as histórias, os problemas que acontecem, vocês precisam estar conectados com pessoas e com redes de pessoas que vão trocar isso com vocês. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja uma tia, seja um primo mais velho. Então, ouça, principalmente os adolescentes de ensino médio que vão para o mercado de trabalho. Sim. E aí, como é que é? Aí você escuta, sabe? Eu falo muito para eles, escuta, pelo menos escuta. Você não tem o que dizer, mas escuta. Fica ali pertinho. Sabe? Tá ali, fica ali pertinho, só pega a informação. Que em algum momento você vai lembrar daquele aprendizado ali, que aconteceu com fulano e você estava perto, você ouviu, opa! Teve uma situação aqui que eu agora não vou errar, porque eu já aprendi, porque o fulano aconteceu com fulano, e ele fez isso e aquilo. Qual é sabe? o assunto que mais brilha seu olhinho para falar com eles, assim? Que seja na internet, seja na palestra que você ama, que você fala assim, Rafa, eu falaria disso aqui um dia inteiro, de graça, na internet, pagando, recebendo, não sei o quê. Qual é o assunto que você mais gosta de tocar, os jovens? Eu gosto mesmo de falar sobre a base familiar, né, e a valorização dos professores. Ai, são dois assuntos tão importantes. Eu gosto muito de falar. Se deixar, eu fico o tempo todo falando. Quando você traz a base familiar, você tenta trazer eles para conectar com o quê? Com o respeito dentro de casa mesmo, com o pai, com a mãe, sabe? Porque é o que eu falei, cada um tem uma dor, tem uma história. Então, se você, pelo menos, respeitar a história dos seus pais, você não precisa nem entender de fato, que tem coisa que é difícil a gente entender, sabe? Mas por que minha mãe escolheu tal coisa?
Esses dias eu me peguei pensando, eu falei, mas por quê? Minha mãe escolheu tal caminho. Naquele momento, naquela época, era a melhor escolha que ela podia fazer. E eu vou conseguir mudar isso? Não vai. Não vou conseguir mudar. Então, pelo menos eu entendendo a história e a dor e quais foram as escolhas dela naquele momento e o porquê que ela fez aquela escolha, eu posso hoje falar assim, até eu mesmo, Dulce. Sim. Nossa, eu posso escolher diferente. Eu posso fazer diferente. Meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar. Né? Naquela época não podia, porque negócio de sentar no colo do patrão, tinha essas coisas assim. Sim. Eu falo aqui porque eu já falei isso com a minha mãe, já conversei muito com a minha mãe. E eu falo, nossa, eu quero ser a Dulce que trabalha, que corre atrás, que faz as coisas. Ah, mas você está negando a sua mãe, o passado dela, a vida dela, as escolhas dela? Eu falei, não estou negando. Eu aprendi. Porque uma das coisas que ela reclama mais na vida dela é que ela não foi além. Sim. Ela parou no tempo. Mas ela parou no tempo, foi uma opção dela para cuidar dos filhos. E era outra época, né? E era outra época. Isso pra mim, sabe? Não pra mim, porque não é da minha cabeça, mas acho que é pra quase todos que acreditam. Isso é até bíblico, é só você realmente honrar seu pai e sua mãe. É honrar a história deles e pronto. Exato. E segue a sua. E aí precisa até ter até um partir também disso. Tipo, entendo que até aqui a história deles chega, honra, agradece, mas agora vai viver a sua e vai fazer uma nova história. Exato. E é isso, para levar para os jovens é um grande desafio, né? Porque sempre tem mais. Mas na minha casa, mas você não conhece a minha história, mas você não sabe o que eu passo, você não conhece minha família, né? Você não conhece meus pais. Eu tive uma pessoa que falou no meu Instagram. Ela foi no meu direct e falou, mas a minha mãe me abandonou, ela não tá nem aí pra mim, ela não sei o que lá, e foi falando um monte de coisa da mãe dela. Imagina. Aí eu fui trocando ideia com ela, fui conversando, fui fazendo entender um pouquinho, né, e tal. Mas a gente que não... tem que fazer um trabalho, é o que eu falo. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, mas aí eu indico. Sim. Sabe? Falei, poxa, você vai ficar bem melhor, você vai entender mais esse processo se você buscar um outro caminho, uma orientação profissional. É verdade. Entendeu? Então eu posso indicar. Entendeu? Eu posso falar. Claro, de uma forma muito acolhedora, muito respeitosa, muito amorosa. Não é para todo mundo que eu posso falar isso também, eu tenho que entender e perceber, né? E a gente vem de lares muito disfuncionais, né? Assim, hoje em dia eu vejo poucos relatos de pessoas que cresceram em lares disfuncionais. E tem gente que nem sabe que cresceu em lares disfuncional, mas você olha para a pessoa, para o comportamento da pessoa, você sabe que o lar foi disfuncional. Uma pessoa agressiva, uma pessoa rancorosa, uma pessoa com vários comportamentos ruins, geralmente o lar foi disfuncional. Porque é uma pessoa que recebeu muito amor e muito carinho, ela não tem comportamentos disfuncionais. Dificilmente, a não ser talvez algo patológico. Mas eu vejo que esses lares, né, que cada um foi para um lado, um pai separou da mãe, um pai batia, né, enfim, são vários casos, cada família tem um caso, cada família é um caso, e cada pessoa é muito individual, mas isso reflete muito nos jovens, né, no comportamento desses jovens para estar aí fora. Demais. Eu tive um aluno que chegou na minha palestra, ele levantou a mão e falou, lá em casa não é assim. Lá em casa, minha mãe não tá nem aí pra mim. Minha mãe é separada do meu pai. Aí ele começou a falar bem ríspido, assim, aí todo mundo olhou para trás, que ele estava lá no fundão. Cheio de traumas. Aí eu falei assim, olha, às vezes é melhor o papai e a mamãe separar, né? E conseguirem resolver isso sem você estar no meio do caminho. Porque às vezes os pais ficam dentro de casa, anos e anos brigando e se batendo, né? Um no outro, se agredindo. E aquela criança está no meio do caminho. Num lar disfuncional mesmo. Então, assim, a gente não quer nunca que uma família se desfaça, porém, a gente também tem que entender que, às vezes, é melhor. É o melhor caminho. O melhor caminho. E colocar uma criança de 5º, 6º ano para pensar isso é difícil. Porque ele não quer que o pai e a mãe separem. Sim. Entendeu? E aí separa. A mãe, ele acha que a mãe não cuida. O pai cuida do jeito dele. Aí ele fica naquela coisa. Porque quando eu vou para casa da minha mãe, ela fica, vai embora para casa do teu pai. E ele fica ouvindo isso. Então, quer dizer, até que ponto esse menino, né, vai gerar um aprendizado dentro de uma escola
ou como é que ele vai ser o comportamento dele. Pra sociedade, pra sociedade, no futuro. Pra construir uma vida. família. Você imagina, Dulce, uma pessoa ferida, totalmente cheia de trauma, construindo uma nova família. Exatamente. Se conectando com uma esposa, com uma pessoa e fazendo padrões repetidos ou até piores do que aprendeu, né? Porque pessoas feridas ferem outras pessoas. Exato. E Rafa, é muito bom, por isso que eu falo que o papo reto na escola é muito isso. É ouvir deles, porque cada um tem uma história. Sim. E assim, por mais que eu faça uma palestra para todos, mas eu posso tocar no seu coração. Mas no outro tá falando, isso daí não é para mim não. Mas eu também tenho uma fala para aquele. Sim. Só que não tem como fazer tudo ali. Então, esse papo reto na escola é justamente sobre isso, sabe? Parabéns pelo projeto, eu adorei. Eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar grandes lugares com esse projeto, porque, como eu falei, pra mim é muito inovador e é muito diferente. E você tá com o melhor público possível, assim. Pra mim, eu amo a juventude, tá? Eu amo... a gente já saiu dessa idade, mas eu olho pro meu filho e vejo, caramba, quanto eu posso aprender com esse jovem conectado, com esse jovem inteligente, com esse jovem que tá à frente, que veio de outra geração. E olha que a nossa diferença nem é tão grande. São 15 anos só de diferença. Você imagina uma pessoa mais velha que consegue olhar para o jovem com mais empatia, com mais reciprocidade. Tem muita coisa a aprender com ele. Sempre falo que uma coisa que eu aprendi muito com meu filho, queria deixar isso aqui, Dulce, que a gente cresce ouvindo que tem que trabalhar muito. A nossa geração. Tem que trabalhar muito. E trabalhar muito... para cada um vai ter um significado, mas era uma parada de muitas horas, muito exaustiva, você tinha que realmente o tempo toda exaustão, trabalhar muito pesado, trabalhar de forma industrial. E aí eu sempre falava assim pro meu filho também, tem que estudar muito, tem que não sei o que muito. Uma mãe pesada, falando sempre. Aí um dia ele falou assim pra mim, mãe, tem noção de quantas pessoas enriquecem na internet? Aí o que esse menino tá falando, cara? Isso tem muitos anos, não foi agora não. Mas ele falou, mas sabe quem é Felipe Neto? Sabe quem é não sei quem? Aí eu comecei a falar, cara, tem um outro mundo que eu não conheço. Meu filho, um jovem, não foi agora, isso já tem alguns anos. Mas eu gosto de trazer isso. Se eu não tivesse parado para ouvir meu filho, lá atrás eu não teria construído outro tipo de pensamento. Então, olha o quanto a gente pode aprender com esses jovens, né? Com jovens que estão aí realmente em outra geração. E tem muita coisa para ensinar para a gente também, mas a gente tem que estar preparado para ouvir. E uma outra coisa interessante que você está falando, porque esse meu irmão de 18 anos, quando eu chego lá no quarto... Já ia apaixonar também. Ele fala, ele tá assistindo algum curso, porque agora tá fazendo curso de marketing, disso, daquilo, porque ele gosta dessa área, ele não gosta muito disso daqui, dessa comunicação nossa. Ele é mais do digital mesmo, né? E tá tudo bem. Ótimo. Né? E aí ele faz curso e com o celular na mão e com o fone aqui ouvindo o curso. Eu falei, tu tá mexendo no celular, tu tá ouvindo curso? Tudo. Tudo ao mesmo tempo. Sim. Eu falei, você não anota nada, porque eu tenho que anotar, eu tenho que escrever, né? A gente é mais antiga. Aí ele, não, eu vou aplicando. Eu falei, cara... Olha que código poderoso. Olha que ensinamento. Ele tá na mentoria, ele ouve o professor falando. E ele já faz. Que tem coisas que até são vídeos, né? Gravação e tal, às vezes é ao vivo, às vezes não. E ele pausa o vídeo, ele vai lá no programa, sei lá o que ele tá aprendendo, e ele vai aplicando. Já faz. Aí daqui a pouco ele vem pra mim aqui, que eu já fiz. Aí vai rolando a barra assim, olha aqui, já fiz isso, já fiz isso. Eu falei, no meu caso é eu fazer assim? 300 anotações, assistir 3 vezes a mesma aula, porque o aprendizado é diferente, né? É mais antigo. E o jovem já tá fazendo. E como a gente tem que olhar por isso com carinho. Sim. Até que ponto eu consigo, então, pegar uma aula também e já executar e ser mais prática e ser menos teórica, né? O jovem ensina isso pra gente. Então, se eu pudesse deixar isso também, mesmo sem ter nenhum tipo de formação terapêutica para os pais como mãe, ouve seu jovem, ouve seu filho, tem muita coisa para você aprender com ele. Você ensina, mas você também aprende muito. E isso é uma troca... Demais. Tanto é que tem coisa que eu tô meio por fora. Por exemplo, quando estourou a guerra na Rússia, eu acho que foi isso. Na Ucrânia. Foi Ucrânia. Primeiro. Ucrânia. Né? É, uma contra a outra. Aí o meu filho não tá aqui, tá viajando, mas eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, filho, tu pode me explicar um pouquinho da guerra? Eu falei, eu até mandei assim pra ele, eu sei que tem no YouTube, mas eu vou demorar tanto pra entender, se você me mandar um áudio vai ser mais rápido. Aí, um dia depois ele mandou um áudio explicando um pouquinho, porque ele também gosta muito de estudar, ele é muito inteligente. E aí ele falou, mãe, isso aqui é o que eu sei, tipo assim, mas agora também se vira aí pra você aprender mais um pouco. Aí quando agora começaram a atacar Israel, aí eu mandei só assim, com medo de já tomar um esporro, né? Eu falei, filho, tá vendo a guerra de Israel? Tá vendo os ataques a Israel? Aí ele falou assim, fulano de tal vai gravar alguns podcasts sobre isso, depois eu vou te mandar. Aí eu falei, ele não quer me mandar áudios explicando, não. Não quer fazer o podcast dele, não. Ou seja,
para recorrer a alguma coisa bem mais atual, e que eu sei que eu vou ter mais dificuldade, eu recorro a um jovem mesmo. E não tenho, eu adoro isso. Tipo, o jovem tem um outro mapa de mundo, uma outra visão. As pessoas hoje em dia falam, mas o jovem não se apega a nada. Cara, que bom. Porque essa geração quase não fica no emprego. Que bom. Ficar mais de 20 anos no lugar é péssimo. Pelo amor de Deus, isso era nosso Eles não querem mais ter carro, eles não querem ter apartamento, ter casa própria. Sim, porque eles querem estar viajando. Eles querem viver, conhecer o mundo. Eles não querem ter carro próprio, porque eles querem ficar de Uber pra cima e pra baixo, porque aí tá trabalhando no celular, tá fazendo trabalho no celular, na internet, tá conectando. Então, assim, exatamente, olhar para esse jovem de forma ruim não vai fazer você enxergar o que esses jovens têm de bom para te ensinar, né? E a gente pode aprender muito com eles. Eu amo essa juventude, eu gosto de parar para ouvir, eu fico com aqueles olhinhos brilhando. Eu trabalhava como líder de uma equipe administrativa, e aí tinha aqueles projetos Jovem Aprendiz. E a coisa que eu mais gostava dos que eu aprendi ali era ver aquele jovem chegando. Sabe aquele jovem chegando cheio de esperança, de expectativa, com aquele brilhinho no olho, cheio de tesão, cheio de vontade de aprender. E eu falava muito para eles, cara, eu amo receber vocês. Era aquele projeto que é temporário, né? O jovem fica estudando e vai na empresa algumas vezes na semana, fazer algumas atividades administrativas, aprender, né? Aquela coisa do governo mesmo. Mas eu amava recebê-los, porque eu ficava assim, cara, eu aprendo muito com esses jovens, assim, a agilidade, a facilidade, a coisa desprendida, a coisa atual. E eu ficava assim, meu Deus, como é bom conviver com o jovem. Então, se você não consegue ter esse olhar para o jovem, provavelmente o olhar desajustado está em você, porque tem muita coisa pra gente aprender com eles, né? A gente tá dentro da caixinha, não pode ficar dentro da caixinha, não. Tem que sair da caixinha, tem que sair da bolha, porque os jovens estão no mundo aí já e a gente tá ficando pra trás, né? A gente não, porque eu tô no meio. Também. Eu tô no meio aí da galera. Tô ficando pra trás, não, hein? Ô, Dulce, pra gente finalizar, tem uma pergunta do pod que eu faço pra todo mundo que passa por aqui. Você prefere ser feliz ou ter razão? Quero ser feliz. Tem certeza? Até com jovem, aqueles aborrecente que te aborrece? Então, eu procuro sempre levar uma reflexão para ele, né? Uma conversa, uma reflexão sobre determinado assunto que aconteceu, que rolou ali. Mas, cara, eu não vou ficar discutindo, brigando com o aluno, não vou manda chamar pai, mãe, não sei o quê. Não. Olha só, minha conversa com você é aqui, ó. É aqui. Se você quer, bem. Se você não quer continuar com a cabecinha assim, pensando assim, tudo bem também. Um dia, quem sabe, você vai ouvir de uma outra pessoa que vai entrar na sua cabeça. De repente não foi da Dulce, mas daqui a pouco a vida vai te ensinar, do jeitinho que ela tem que te ensinar. E aí eu parto pra ser feliz, porque não dá, né? Não dá. Sabe o que eu queria falar pra gente encerrar? Eu até compartilhei isso com o meu filho, na época, com alguns jovens assim, que eu tinha algum contato. Eu vi um programa do Profissão Repórter, eu amo Profissão Repórter, é muito bom, né? Não assisto mais TV, mas na época que eu assisti, eu vi. E aí teve um caso de uma jovem que vazou uns nudes dela, né? O namorado vazou, alguém vazou, e ela acabou se suicidando. Como é que você consegue hoje orientar esses jovens, principalmente quando você fala até de sexualidade, com relação a se preservar, com relação a esse cuidado dessa exposição? Como é que consegue essa linguagem com ele de não bloquear ele, porque ele precisa ter essa identidade, ter esse posicionamento, ser autêntico, ser autoral, mas também ele não pode viver tudo que ele acha que pode, senão ele manda nudes para alguém e alguém pode transformar a vida dela. Como é que é essa linha para você, essa linha tênue? Eu costumo falar com eles muito sobre autoestima. Sabe? Porque a gente não... O nosso corpo é a nossa morada, é a nossa casinha. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível, né? E quando a gente se expõe muito assim, a gente está precisando de algo, está faltando algo. Todo excesso esconde uma falta, Todo excesso. Então, quando a gente se expõe muito, a gente está querendo lá o like... eles estão querendo a curtida, eles estão querendo a mensagem inbox, né? Porque falam coisas, né? Daquele jeito, né? Então eu falo muito com eles assim, olha, você não precisa disso. Quem é você? Eu sempre eu faço perguntas o tempo todo. As perguntas são as chaves, né? Eu não dou as respostas, eu faço perguntas. Quem é você? O processo de coach é exatamente esse, né? É um processo de perguntas. De perguntas. As respostas são individuais. É isso aí.
Porque cada um vai achar a sua resposta, né? Cada um vai ter uma forma de... Às vezes não vai nem falar, às vezes eu falo assim, ó, não precisa nem me responder. Sim. Não precisa nem me responder, se não quiser, não precisa. Ah, não, mas eu quero então, porque eu sou... Tá, mas você é essa pessoa? Você se vê assim? Porque é difícil quando a gente fala assim, quem você é? É difícil a gente falar quem a gente é. Então, eu sempre busco mesmo que eles cuidem da autoestima deles, da imagem deles, Muito do legal autocuidado, da alta responsabilidade, porque tudo que a gente faz tem uma consequência. Sim. Ou por ação ou por omissão. Exatamente. Então, a gente vai ter que ter uma responsabilidade dentro daquilo ali. Você consegue falar linguagem abertona, assim? Consigo. Tipo, palavrão? Consigo. Não tô nem falando de falar... Não tô falando de coisas de baixo... Baixo calão, não. Não, eu tô falando Sim. de falar uma parada assim, tipo, porra, não é isso. Não tô isso que eu tô falando com você. Não, Sim. sabe? Mas uma coisa assim, uma linguagem... Não, jovem, não é isso. Você consegue aproximar essa comunicação? Consigo. Pra que Tá faça- maluco? Tá pensando o quê? Tá passando o quê na tua cabeça? Sim. É assim que eu faço, entendeu? E conecta logo, Aqui né? eu tô quieta, gente. Mas vai lá no meu Instagram. Posso falar meu Instagram Por aqui? favor, você tá em casa, pode tudo. Dulce, com I, ponto do Carmo. Dulce, ponto do Carmo. Vai me achar logo lá. Com esse cabelinho assim mesmo. Qual Lindo, é o desse jeito, tá, meu amor? melhor vídeo que tem lá pra poder a pessoa Ah, tá lá, começar? tá fixado lá. Tá tem fixado? os vídeos fixados lá. E já pode dar uma olhadinha, porque tem um papo reto pra você, jovem, hein? E pra você mãe também, né? Pra você, mãe, tem vários. Muito bom. Pra você tem especiais. Tem vários. Dulce, o que eu não te perguntei que você gostaria de deixar de mensagem final aí sobre o papo reto, sobre a carreira, sobre a Dulce mãe, esposa e família, sobre professora? O que eu não perguntei, não passeamos aí pela sua vida que você queria falar sobre? Não, eu acho que a gente passeou bastante, a gente conversou bastante. Eu quero mesmo agradecer você Eu que pela agradeço. oportunidade de estar aqui, né? Explicando, falando um pouquinho da minha vida, né? Dos meus projetos que estão caminhando. E vão crescer muito. E, se Deus quiser, vão crescer. E eu conto com a ajuda de todos vocês que estão nos assistindo aí, né? E realmente eu tenho alguns, assim, você me perguntou se eu tenho algum mentor, se eu tenho alguém que eu vejo, que eu tenho um olhar assim, eu até falei do empoderamento adolescente, né? Sim. Eu tenho também um outro que é o Bruno Assunção. Não conheço, não. Bruno Assunção, ele faz justamente palestras dentro de escolas para esse grupo de adolescente. Então eu me inspiro muito nele, fiz mentoria com ele, para a gente conversar, estamos até com umas propostas aí no nosso grupo de mentoria, né? Justamente com ele, para a gente tentar abrir um leque de opções aí maiores, mas mais para frente eu vou falando, não posso falar tudo aqui, mas ele também me inspira muito. E fora quem sempre me ajudou, né? Minha base familiar, as pessoas que estão do meu lado, meus irmãos, marido, todo mundo, mãe, sogra, sogro, aquele pessoal que está ali juntinho e que quando dá ruim, são eles que estão ali do nosso lado. Ai, que lindo. Né? Sim. Os nossos amigos estão no nosso coração, né? Todos eles, mas quando dá ruim, É a nossa família. é a família que está ali do lado. E isso eu levo muito para esse jovem, Sim. sabe? É a Sim. família que está do nosso lado. Que bom ter Mas alguém foi muito pra defender mesmo bandeiras e defender a bandeira da família, porque é importante, a gente precisa mesmo. Parabéns. Tá acabando, né? Tá. Infelizmente. Mas a gente já tá resgatando também, né? De forma que Sim. tem uma galera talvez falando que é bobagem, que tá tudo bem, que tá todo mundo separado e todo mundo a Deus dará. Tem uma galera falando não, ter família é muito bom, ter seu lar é muito bom, fazer um lar saudável é muito bom. Isso cria pessoas fortes, pais fortes, filhos fortes, sociedade forte, famílias fortes, profissionais fortes. Pra mim é uma grande causa também, sabia? Por isso que eu fiquei muito encantada com a tua causa. Parabéns, tá? Obrigada. Eu gostaria de ter tido orientações quando jovem, não tive também. Como eu falei, fiquei grávida com 15 anos. Meu filho é a minha vida. Não tem nada que seja mais importante que eu ame mais do que ser mãe. Mas poderia ser melhor, poderia ter sido diferente. Eu poderia ter dado até uma vida para ele melhor também. E gostaria talvez de ter sido uma mãe melhor por também não saber lidar tanto com o jovem. Então, ter o seu papel, pra gente, é muito importante. Tanto quanto o jovem que eu fui, quanto a mãe que eu também fui. Porque agora ele já tá um adulto, né? Eu chamo ele de um nenenzinho, mas ele é um adulto. Então, tô falando isso pra reforçar o quanto o seu papel é importante.
quando alguém diz que você escolheu o público mais difícil, eu discordo. Você escolheu o público mais amoroso e o que mais precisa. O que mais precisa de ajuda. Porque quando você tá idoso, você vai envelhecendo, por mais que seja delicado, mas você vai muitas vezes colher os frutos do que você plantou a vida inteira. Então, sendo ruim ou não, mas foi você que plantou. Mas quando jovem, muitas vezes você foi plantado, você foi semeado. Então, não são também totalmente as escolhas. Eu ainda fico muito triste quando eu vejo um jovem numa droga ou grávida, muito nova como eu fui, e as pessoas falando, mas são as escolhas que eles fizeram. Eles não têm idade ainda para fazer escolha, eles são só jovens. E que precisam muito da gente, sabe? Tem que ser orientados, direcionados. E o tempo todo. O tempo todo. Até se tornar realmente um adulto. Sim. Aí sim você pode responsabilizá-los, mas quando jovens, são só jovens. Geralmente com 23, 24 anos, que acaba de amadurecer, né? Olha aí. Tem adulto aí que nem amadureceu até hoje, né? Com 30 e pouco, Ai, sim. meu Deus. Eu que sei, eu casada há 20 anos. Obrigada, tá, querida? Que bate-papo enriquecedor. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Deus abençoe. Dia 4 de novembro, vai lá no Beat Move dar um treino. Eu vou mesmo. Eu amo um treino. Quer dizer, eu tô programando a minha mente pra amar o treino. Então, eu não amo o treino, mas eu tô programando o tempo todo. Eu amo treinar, eu amo treino. Isso eu aí. tô endorfinada, eu tô pronta. Reforçar. Então, eu vou lá. Você vai me dizer o horário que eu posso ir, eu vou lá, vou fazer várias stories e a gente vai fazer uma bagunça. Então, tá bom. Obrigada, tá? Obrigada. Sucesso, Deus abençoe. A gente se vê no topo. A gente vai se vendo, você contando muitas histórias sobre jovens e eu vou estar aí escutando e te recebendo de novo aqui. Obrigada, vamos tá? Mesmo, Deus abençoe. Sim. Vamos fazer sucesso. Se Deus quiser. Amém. Obrigada. Gente, um beijo. Você que tá aí ouvindo a gente. Muito obrigada. Vou te pedir para você se inscrever no canal do Aline Cash. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Curte esse conteúdo. Compartilha ele com alguém. A gente precisa que essa mensagem... Eu falo muito isso. É óbvio que eu preciso de número de inscritos. Mas mais do que isso, eu preciso que a nossa mensagem, que esse bate-papo aqui chegue no maior número de pessoas possíveis para que a gente possa realmente transformar jovens nessa noite que foi dos jovens, transformar famílias, levar conhecimento para várias pessoas. Então, eu conto com vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Cara, eu não sei o que seria de mim sem o João. Segunda-feira eu falei, mas no fim de semana eu fui a Campinas, fui a São Paulo, escrevi um livro aí com mais 28 mulheres e eu estava esquecendo, o João que falou, Rafa, seu livro. E eu quero muito que você adquira um exemplar para você poder ler um pouquinho, não só sobre a história da Rafa, porque tudo que eu faço, eu penso muito em comunidade. Até eu e o João, a gente conversa muito no bastidor antes da gente trabalhar, né? Eu e o Rafa tem um senso de comunidade muito forte, porque pra mim a gente não constrói nada sozinho. Ninguém que chegou ao sucesso, ao topo, a grandes lugares chegou sozinho. Então eu tenho muito senso de comunidade. Então a primeira escrita não poderia ser sozinha, foi em grupo também, até para destravar essa escrita. Então não é sobre a história da Rafa. A gente, eu fiz esse projeto com a Elis, né? Fui parceira da Elis, nós que recrutamos essas mulheres. E eu aqui do Rio, Elis lá de São Paulo, a gente fazendo essa ponte. E chegamos no nome desse livro por conta da mentoria do Joel J. E a gente tem um carinho com esse projeto DNA das Mulheres de Sucesso, porque a gente quer contar histórias de pessoas que passam pelo sucesso. O Joel fala que o sucesso deixa pista, o sucesso deixa rastro. As pessoas de sucesso, elas têm muitas histórias comuns. Pessoas que não desistiram, pessoas que foram resilientes, pessoas que formaram bons hábitos de alimentação e de autocuidado. Então, se você puder, eu acho que você vai gostar. Tem muita história boa sobre mulheres que sofreram violência, mulheres que sofreram... não só sofreram, mulheres que tiveram muitos cases de sucesso também, que é bom compartilhar coisa boa. Então, se você quiser conhecer o livro, me manda um direct, tá? Obrigada, um beijo. Fica com Deus até segunda, se Deus quiser. Tchau, até a próxima. Beijão, tchau, Obrigada, tchau. Tá?